Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 371. Que abriu os olhos, Grog, e viu uma esfera de luz brilhante em sua mesa lateral. Era uma esfera de luz mágica que produzia luz solar artificial, que lentamente se aquecia e ficava mais brilhante com o passar do tempo. Ele se sentou como uma marionete quebrada e estalou os dedos fracamente para desligar o orbe de luz artificial que foi criado como experimentação com magia de luz, apesar de ter uma janela brilhante com uma visão clara do sol. Virando-se novamente para a mesa lateral, que pegou sua fiel bola de chumbo, que o acompanhava há quase uma década, e a guardou no bolso. Havia algumas coisas que o acompanharam durante sua jornada mágica, sua varinha falsa, sua maleta, Recon, ele ainda carregava sua varinha falsa, mas agora começara a exibir suas verdadeiras habilidades. Sua maleta era sua fiel aliada como sempre, no entanto Recon, sua primeira criação, já havia sido passada para Daphne. Mas mesmo entre essas coisas, a bola de chumbo era, sem dúvida, o objeto mais creditado por seu desenvolvimento em magia. A bola do tamanho de uma bola de golfe o acompanhava desde o momento em que saía da cama e até que voltasse para a cama à noite. A bola era feita de chumbo com impurezas estrategicamente adicionadas que a tornavam resistente a alterações com magia. As impurezas adicionadas ao chumbo faziam com que uma quantidade maior de magia fosse necessária para realizar magia com sucesso no chumbo impuro do que no chumbo puro, que havia passado mais de uma década esgotando sua magia todas as noites em que estava saudável para aumentar suas reservas mágicas. Mas não havia uma maneira silenciosa de gastar suas enormes reservas mágicas todos os dias, e foi aí que a bola de chumbo surgiu, com Kim operando magia nela, usando-a para corroer as reservas. Kim caminhou até o banheiro e no caminho sua magia alcançou a bola de chumbo, transformando-a em uma consistência semelhante à do mercúrio. Virou um hábito quando seus sentidos grogues começaram a clarear conforme sua magia tocava a bola de chumbo. E esta manhã, quando os sentidos de Kim, tanto físicos quanto mágicos, começaram a clarear, eles trouxeram a ele uma sensação que não estava presente ontem. Kim parou com a mão na maçaneta do banheiro. Olhou para a mão e depois para o quarto. Havia algo estranho no ar, mas ele não conseguia identificar o que era. Ele entrou no banheiro, mas ao sair seu comportamento havia mudado. No momento em que a porta se abriu, um Kim inquieto entrou no quarto, com os seus rondando por todos os lados. Que diabos? Exclamou ele sem se dirigir a ninguém. Que diabos? Kim esfregou os braços, tomado por arrepios que se recusavam a desaparecer. Era como se algo cobrisse cada centímetro do seu corpo e não importava o que ele fizesse, aquilo se recusava a sair. Ele não conseguia dizer o que era, mas era algo muito errado, fosse o que fosse. Tá bom, acalme-se, pense nisso. Kim vocalizou seus pensamentos para acalmar a inquietação que sentia. Acho que senti isso ontem à noite, o que significa que essa coisa está aqui há pelo menos 6 horas. Mas o que é? Kim ficou imóvel. Permaneceu perfeitamente imóvel, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Levantou o braço e o espaço ao redor da mão se distorceu. Kim observou a distorção com olhos cheios de intenção solene. Ai merda, ele fez isso. Kim parou de usar magia espacial para fazer o teste e começou a andar de um lado para o outro com as mãos nos cabelos. Seus olhos se voltaram para a porta do quarto, mas logo em seguida ele se acalmou. Ninguém na família chamava Voldemort pelo nome. Kim usou Lorde das Trevas George e Elliot usaram você sabe quem. A senhora Rose usou aquele que não deve ser nomeado e Polly, como ele, usou Lorde das Trevas. Eles ativaram o maldito tabu, suspirou Kim, e o interior de sua garganta parecia áspero. O tabu era um poderoso feitiço que designava uma palavra como chave para revelar a localização de quem o proferia. A magia havia sido usada na Primeira Guerra Bruxa para atingir aqueles que ousassem dizer o nome de Voldemort. E a partir daquele dia, nasceu a prática de usar você sabe quem, aquele que não deve ser nomeado, e Lorde das Trevas em vez de Voldemort. O nome havia sido usado como um tabu, e em seguida, usado para atingir aqueles que o pronunciavam, até que instilou medo suficiente para que ninguém ousasse pronunciar o tabu. Após a guerra, quando o feitiço tabu foi revogado, Alvo Dumbledore incentivou as pessoas a usarem o nome próprio Voldemort para não temerem o nome. Mas isso teve pouco impacto, pois a comunidade continuou a usar as alternativas. Logo, a geração mais jovem começou a chamar o Lorde das Trevas pelos nomes alternativos, sem saber por que o faziam. E agora, a segunda vinda da mesma magia havia retornado. Certo, é hora de seguir os protocolos da situação. Kim se levantou e entrou no closet antes de sair e ir em direção à porta. Eu deveria tomar café da manhã primeiro. Quebra de cena. Que estava parado no meio de uma floresta com seu traje noir, e chutou algumas folhas caídas perto de suas botas pretas. Olhou ao redor para se certificar de que estava sozinho, algo que havia levado em consideração ao procurar o local. Ele colocou a mala no chão, estalou os dedos e a mala se abriu, com uma escada descendo, mas em vez de Kim descer, algo surgiu. Aconteceu? Perguntou o retrato Merlin de sua moldura enquanto olhava ao redor da floresta. Aconteceu, suspirou Kim. Você disse que isso aconteceria. Eu sei que isso aconteceria. Foi por isso que falei sobre isso com você. Kim sabia que a magia do tabu retornaria. Mas ele não sabia como, já que esse conhecimento não estava no material de origem em sua mente. Então, em vez de fazer planos para impedi-la, ele decidiu tirar o melhor proveito da situação. Então, como isso aconteceu? Perguntou Merlin. Kim balançou a cabeça. Não posso dizer com certeza, mas acho que sei como aconteceu.
Você me disse que para a magia do tabu funcionar, ela precisa de uma fonte de energia. Quer dizer, para uma magia dessa magnitude e escala funcionar, ela precisa estar invocando uma pedra protetora? Ou esse seu Lorde das Trevas o energizou com sua própria magia? Ouvi falar dele nas últimas 2 décadas e pelo que você me contou, ele é poderoso o suficiente para energizar a maldição sozinho. O que te faz pensar que ele usou uma fonte mágica? Eu teria pensado mesmo, mas o momento em que isso aconteceu é o que me faz pensar que ele usou uma fonte de poder mágico. Tempo? Sim, o momento certo. Veja bem, ontem eu meio que, porque estou sendo humilde, eu definitivamente esfaqueei o Lorde das Trevas no olho. Você conseguiu? Parabéns. Como foi? Obrigado. Foi ótimo. Você criou uma faca, jogou com força e acertou bem no olho. Ah, pare com isso. Não precisa ser tão humilde. Certo. Quer dizer, foi fantástico. Eu fui espancado e derrotado, mas você me conhece. O que separa o bom do melhor é atuar sob pressão, e eu desempenho melhor quando estou sob pressão. A maldição que eu teci foi um dos meus melhores trabalhos, e eu não sou muito bom em arremessar, mas aquele arremesso de faca foi lendário. Bom, queria ter visto. Se tudo correr bem hoje, poderei mostrar minhas lembranças do evento em uma projeção de luz. Então eu certamente espero que sim. Mas voltando à pergunta original. Sim, sobre isso. Como eu esfaqueei o Lorde das Trevas no olho, duvido que ele tenha usado o tempo que poderia ter gasto se curando na magia tabu. E como a maldição ganhou vida ontem, tenho certeza de que definitivamente não foi o Lorde das Trevas e uma fonte de poder. Entendo. O que você vai fazer aqui exatamente? Vou fazer um teste. Ainda é cedo, e posso convidar algumas pessoas desagradáveis, o que não sei se quero ou não, mas seja como for, este parece ser um momento tão bom quanto qualquer outro. Você vai ativar a magia do tabu. Merlin arqueou a sobrancelha. Bem, passei um bom tempo pesquisando sobre isso. Não acioná-lo seria uma pena. A razão pela qual chamei você aqui é para fazer uma pergunta. Que pergunta? Você consegue encantar a magia tabu para que ela seja ativada de forma diferente com base no termo falado? Um mago habilidoso o suficiente pode fazer isso. Kim cantarolou. Então é melhor eu seguir a versão convencional. Levar para o lado pessoal pode ofender o grandalhão o suficiente. Kim tinha certeza de que falar o enigma de Tom Morvalo em vez de Voldemort não traria o Lorde das Trevas para cá por causa do ferimento. Mas tinha certeza de que isso o alertaria se alguém pudesse se comunicar com o quartel-general deles, algo que Kim não queria. Certo. Era só isso que eu queria perguntar, disse Kim. Te encontro mais tarde. Não posso ficar? Perguntou Merlin com sua melhor imitação de olhar de cachorrinho. Não sei como as coisas vão acontecer. Que não deu ouvidos à resposta de Merlin e mandou o retrato diretamente para a mala. Ele sabia como tudo ia acabar, mas por que arriscar algo que poderia ser rastreado até ele, embora não visse como isso aconteceria? Mas, novamente, por que correr o risco? Kim colocou a máscara e a floresta ficou em silêncio. As folhas pararam de tremer e os ventos se aquietaram. Ele olhou novamente para os arredores para confirmar que estava sozinho. Ele respirou fundo antes que uma voz distorcida emanasse de trás da máscara. Voldemort. Havia um zumbido ao redor dele e, embora fosse quase invisível a olho nu, Kim conseguia sentir as distorções espaciais ao seu redor. Este é o primeiro. O primeiro. Não acredito que pegamos um idiota tão rápido, disse uma voz rouca por entre as árvores. Como ousa dizer o nome do Lorde das Trevas? Sabemos que você está aí dentro. Tem meia dúzia de varinhas apontadas para você, e não nos importamos com quem amaldiçoamos. Ele ouviu passos nas folhas caídas, e então eles pararam. Kim virou-se para eles e contou o grupo de pessoas desorganizadas. Nenhuma com máscara, exceto uma. Kim inclinou a cabeça para 7 pessoas que haviam atendido ao seu chamado. 6 pessoas que definitivamente não eram comensais da morte, mas apenas meros associados. Enquanto ali estava apenas uma delas, trajando trajes adequados de comensal da morte. Vigilante invisível, exclamou um dos associados comensais da morte. É isso que eu ganho, disse Kim, olhando para o lado. 6 rufiões e um comensal da morte. E o comensal da morte que eu ganho só tem um braço. Eu nem saio da cama por menos de uma dúzia de comensais da morte inteiros. Parecia que sua aparência e voz tiveram efeito sobre os Snatters que começaram a recuar. Agora que todos vocês estão aqui, por favor, não pensem em ir embora, disse Kim. Eles não pareciam ficar, pois cada um deles desencadeava a aparição, mas Kim sorriu e estalou o dedo, e a proteção espacial prendeu cada um deles, mandando todos direto para o chão. Vamos começar. Capítulo 372. Que limpou a grama amarela de sua jaqueta e luvas de couro. Os 5 sequestradores e um comensal da morte jaziam no chão da floresta. Os 5 sequestradores tinham os braços amarrados enquanto os ossos das pernas se transformavam em uma gelatina líquida, tremendo com o tremor da magia. Os únicos comensais da morte, no entanto, permaneciam ilesos, exceto pelos hematomas leves, que os comensais da morte geralmente sofriam ao encontrar Kim em sua persona de vigilante invisível. Eu sabia que havia uma chance de que violar o tabu tão cedo atrairia alguém mais alto na hierarquia, mas nunca imaginei que seria alguém tão alto na hierarquia. Lúcio Malfoy encarou Kim com um dos olhos roxo e azulado. O homem que antes fora orgulhoso como um pavão tremia no chão sujo, com a mão erguida em um apelo desesperado para que Kim parasse. Por que alguém como você, Lúcio Malfoy, faria parte de um grupo de campo, acompanhando esses 10 ninguéms? Ele olhou para os rufiões. Sempre presumi que você fosse do tipo que fica em casa, sentado atrás da sua mesa chique, mandando nos outros. Mas aqui está você. Seus olhos se voltaram para a manga vazia de Malfoy, e você não tem um braço. Como isso aconteceu? Ele já sabia que Lúcio Malfoy não tinha um braço.
Vir aquilo acontecer nas memórias de Barto Crouch Jr., uma das memórias recentes mais proeminentes do homem perturbado, criando fragmentos de informações que vira sobre os comensais da morte. Infelizmente, assim como Kim, o vigilante invisível queria manter em segredo o fato de ser um legilimência. Por favor, poupe-me, disse Lucius com um tom carregado de súplica. Eu lhe darei qualquer coisa. As pupilas de Kim se estreitaram enquanto ele encarava Lucius. Não há nada mais precioso do que a sua vida, Lucius Malfoy, e eu adoraria ceifar essa sua preciosa vida e livrar o Lorde das Trevas de um de seus bens preciosos. Em vez de implorar mais, Lucius deitou-se no chão. Era como se toda a vida e a luta pela sobrevivência o tivessem abandonado por causa das poucas palavras de Kim. Ele soltou um débil escárnio. Então, vá logo. Não sou nenhum trunfo para o Lorde das Trevas, ergueu a manga vazia. Me matar não fará diferença, então faça isso e rápido. Ki estreitou os olhos e prontamente alcançou a mente de Lucius com legilimência, e não precisou ir fundo para se deparar com uma onda de emoções de anseio, arrependimento, aceitação e uma miríade de emoções muito deprimentes que até fizeram o humor de Kim piorar. Ele foi um pouco mais fundo e descobriu a razão por trás de todas aquelas emoções complexas. Ouvi dizer que seu filho abandonou a causa gloriosa que você e sua esposa deixaram. Isso deve doer, brincou Ki onde doía. Como foi ver sua família trair tudo que você defendia? Lucius não vocalizou sua resposta, mas que não precisava de vocalização, pois estava dentro da mente de Lucius. As emoções e os pensamentos internos lhe indicaram a presença de uma grande raiva inicial, seguida de arrependimento e dúvida, que precederam uma grande sensação de turbulência devastadora, acompanhada de dor e um ressurgimento de dor, ódio e aversão. Foi assim que você perdeu o braço? Punição pela traição da sua família Malfoy. Acho que estava no sangue Malfoy morder a mão de quem te alimentou quando a utilidade acaba. Lucius se irritou. Não ouse. Minha família não é traidora. Sempre apoiei a causa justa e correta do Lorde das Trevas. Uma pessoa não equivale à família inteira, interrompeu Kim. Ah, espera, você é a única que sobrou, então é a família inteira. A zombaria de Kim revigorou Lúcio, acendendo uma chama de raiva dentro dele. Kim sorriu internamente. Ele havia aquecido o ferro e agora era hora de golpeá-lo com seu martelo mais forte. Me matem logo, gritou Lucius. Gostaria de conhecer sua família, Lucius? Perguntou Kim, ignorando o apelo raivoso. Eu posso fazer isso acontecer. Lucius se levantou de joelhos como um homem que encontrou água no deserto e rastejou em direção a Kim com as mãos amarradas nas costas. Vê, você consegue fazer isso? Eu sei onde eles estão, então não é exagero dizer que posso fazer isso acontecer. Por favor, minha família, eu quero conhecer minha família. Deixe-me conhecê-los. Os olhos de Kim brilharam por trás da máscara. Ele empurrou Lucius com a perna, fazendo o homem machucado cair no chão. Posso marcar um encontro com sua família, mas para isso preciso de algo em troca, porque tirar sua vida ainda é um luxo ao qual eu adoraria me dar. Um brilho de esperança retornou aos olhos de Lucius enquanto ele assentia rapidamente. Eu farei qualquer coisa, minha família, só minha família. Kim assentiu. Ao vir à floresta para acionar o tabu, ele não havia se preparado para a situação atual. Nunca imaginara que encontraria um Lucius Malfoy zangado com Voldemort e seus comensais da morte, um homem que não se importava mais em tentar impor o domínio absoluto dos puros sangues sobre todos os outros. Um pai e marido que ansiava e se importava com o bem-estar de sua família. Era um pouco fácil demais convencer Lucius, e em qualquer outra circunstância, ele duvidaria da eficácia de suas palavras, mas neste caso, ele havia confirmado que Lucius Malfoy dançaria qualquer música que Kim decidisse tocar. Ele conseguiria cumprir sua promessa? Ele poderia deixar Lucius conhecer Draco e Narcissa Malfoy? Ele conseguiria. Afinal, sabia exatamente onde os dois Malfoys viviam em paz, com o medo sempre fervilhando de preocupação. Não era tão difícil quando você sabia para onde estava olhando. Você vai trabalhar na organização dos Comensais da Morte como meu espião. Como você disse, mesmo que tenha caído em desgraça, as informações às quais você tem acesso ainda são úteis para mim, então. Qualquer coisa importante que aconteça com os Comensais da Morte, eu quero saber. Vamos lá? Eu entendo. Ótimo, disse Kim, mas percebeu que Lucius queria dizer algo, então pediu que ele falasse mais alto. O que acontecerá se o Lorde das Trevas descobrir? Perguntou Lucius. Os lábios de Kim se ergueram ligeiramente por trás da máscara. Se o Lorde das Trevas souber disso, você morre, Lucius Malfoy, você morre. Lúcio congelou como um bloco de gelo. O homem já pálido parecia ter sido transformado em vampiro. Não importava o que dissessem, a ideia da morte assustava todos os homens, e parecia que Lúcio Malfoy, que antes era o negociante da morte, agora sentia o medo de estar do lado da varinha. Você é quem mais perde, Lucius, mas ao mesmo tempo quem mais ganha. Se você se recusar, eu poderia te matar, sabe, e tudo estaria acabado, mas se você cumprir este meu pequeno acordo, poderá encontrar sua família e se arriscar contra Voldemort. Um conselho, Lucius Malfoy, acredite ou não, o Lorde das Trevas será muito mais leniente com seus comensais da morte do que eu com eles. Houve um momento de silêncio enquanto Kim olhava para Lucius, que olhava para o chão. Se você puder garantir que eu possa conhecer minha família, você poderá conhecer sua família. Mas não se engane, você não poderá vê-los, será um encontro pelo tempo que eu decidir. E caso eles se recusem a conhecê-lo, será um azar seu. A última frase pareceu atingir Lúcio como uma marreta. Era evidente que o homem não havia pensado na possibilidade de seu filho e sua esposa se recusarem a conhecê-lo. Então, peço novamente pela última vez, tome sua decisão, porque sua vida depende disso e tome-a agora.
que já tinha dito o que tinha que fazer. Aproveite a situação ao máximo. Ele havia conquistado Lúcio Malfoy, então ia transformar um homem que já fora o segundo em comando em um espião que lhe daria tudo o que precisasse. Ele não tem confiança. Ele estudava as pessoas e suas mentes há tanto tempo que sabia o que era confiança. Vira Lúcio Malfoy no seu melhor, e agora via o mesmo homem no seu pior momento. Quem viu o potencial. Agora só preciso trazê-lo de volta. Se Lucius Malfoy havia se tornado um trunfo para Voldemort, por que não poderia se tornar um para ele? Lucius olhou para Kim e com um tom forte que não tinha antes, falou, eu farei isso. Eu me tornarei seu espião. Pois bem, Lúcio Malfoy. Estou ansioso para conhecer sua família porque, depois disso, temos muito trabalho a fazer. Kim se virou para os Snatchers e concluiu. Agora, vamos mudar algumas memórias e encerrar o dia. Era hora de começar a retirar as escamas da cobra grande. Capítulo 373. Que apareceu na beira do que parecia ser uma rua residencial normal, localizada nos subúrbios de Londres, no sudeste da Inglaterra. Era uma daquelas áreas com casas idênticas em todas as ruas e quarteirões, construídas pela mesma construtora. Com exceção dos carros nas entradas dos jardins e de algumas casas pintadas de cores diferentes, as casas pareciam ter sido copiadas e coladas do mesmo molde. Era como que havia imaginado, uma imagem de normalidade, mas, ao mesmo tempo, o surpreendeu que este fosse o lugar que a Ordem da Fênix havia escolhido. Acho que é apropriado, murmurou Kim, que estalou os dedos e sua aparência brilhou e se distorceu até que seu rosto foi substituído por outro. Seus cabelos negros haviam desaparecido, substituídos por cabelos castanhos perfeitamente repartidos na horizontal. E seu cabelo grisalho fora tingido de castanho avermelhado. Sua altura aumentou alguns centímetros, e todo o seu corpo perdeu tônus muscular até que ele pareceu à beira de ficar esguio. Ele enrolou os ombros, e seu terno verde esmeralda de 3 peças se transformou em um terno marrom de trabalho de assalariado com uma gravata grossa. O novo rosto sorriu e apertou o punho em volta de uma mala de trabalho conjurada. Caminhou até uma casa com um jardim bem cuidado, com um canteiro de flores exuberantes, adequadas ao clima. Tudo no jardim estava bom o suficiente para não gerar reclamações dos vizinhos, mas não o suficiente para que eles viessem pedir gorjetas. Ao pisar na entrada vazia, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Respirou fundo, porém com dificuldade, enquanto a magia da proteção o examinava. Em uma fração de segundo, imaginou o motivo da varredura. Era para verificar se ele possuía magia. Sorriu e respondeu à proteção com contramagia, o que fez parecer que não possuía uma gota de magia em suas veias. Mesmo que não quisessem proteções Goblin aqui, deveriam pelo menos ter instalado a égide. Ótimo, menos trabalho para mim, pensou ele, notando que a proteção ao redor da casa não era de nenhum dos dois melhores do ramo. Não sei se devo me sentir apreciado ou insultado por eles tentarem copiar o alerta de resposta rápida da égide. A proteção claramente alertaria as pessoas, e elas chegariam ali para cercá-lo o mais rápido possível. Ele manteve os olhos na porta da frente e não olhou para o guarda invisível sentado na cadeira do pátio enquanto o deixava inconsciente. Idiota dormindo no trabalho no meio do dia. Ele bateu na porta e aguçou sua audição, concentrando-se em ouvir o que estava acontecendo dentro da casa. Ele ouviu 2 conjuntos de passos se movendo, um deles indo em direção à porta. Sim, a porta se abriu com um rangido, e Draco Malfoy espiou de dentro com desconfiança e cautela evidentes nos olhos. Bom dia, caro senhor. Meu nome é John, e deve ser um dia de sorte, porque estou aqui com uma revolução. Desculpe, não estou interessado. Draco o interrompeu e começou a fechar a porta, mas Kim colocou seu sapato no meio para impedi-la de fechar. O que você está fazendo? Draco exclamou. Senhor, falando com todo respeito, o senhor está perdendo uma grande oportunidade agora. Que agarrou a porta e a abriu com força ao entrar. O que você pensa que está fazendo? Gritou Draco. Nada, senhor. Isto é para o seu próprio bem. Que fechou a porta atrás de si, e as travas se encaixaram em seus lugares. Ouvindo toda a comoção, a segunda moradora, Narcisa Malfoy, saiu correndo. Ela tinha uma expressão preocupada e uma varinha na mão, como se esperasse que algo acontecesse. Quem é você? Ela gritou, apontando sua varinha para o convidado indesejado. O sorriso de John desapareceu. Ele levantou a mão, e a mala marrom se transformou em uma máscara preta que ele colocou no rosto. Os Malfoys observaram enquanto os olhos castanhos e os cabelos castanhos se tornavam pretos. Enquanto suas mentes tentavam entender o que estava acontecendo, ele os empurrou para que tudo ficasse bem claro. Ele deu um tapinha no próprio terno, e o traje marrom de trabalho se transformou em uma roupa que cobria a cabeça aos pés de preto. Vê você, Draco deu um passo para trás quando percebeu. Bom dia, Malfoys, disse Kim com sua voz noir distorcida. Ouvi falar muito de vocês dois, é um prazer conhecê-los pessoalmente. Narcisa puxou Draco para trás de si e ergueu a varinha para Kim. Por que você está aqui? Se for sobre o Lorde das Trevas e os Comensais da Morte, não fazemos mais parte daquele mundo. Por favor, nos deixe em paz. Kim ergueu as 2 mãos, mostrando que não tinha varinha, e então estalou o dedo levemente, fazendo a varinha de Narcisa voar para o teto. Kim abaixou a mão e levantou a palma direita para que a varinha deslizasse até ela. Agora que já passamos pelo perigo, podemos ter uma conversa civilizada. Kim guardou a varinha de Narcisa no bolso. Quanto a você não fazer parte do mundo. Sinto muito, Madame Malfoy, enquanto tiver esse sobrenome, você sempre fará parte desse mundo. Ele olhou para Draco, especialmente com o que seu filho fez recentemente. É por isso que vocês dois estão aqui, estou errado? Ele deu um passo à frente e entrou na casa. Atrás dele, a mãe e o filho tentaram abrir a porta para escapar, mas a porta não se mexia. Lá dentro, Kim observou a decoração que claramente não era mágica, mas que havia sido modificada para dar a impressão de ser o lar de uma pessoa mágica. Com o uso extensivo de transfiguração, o que indicava a Kim que os vizinhos não estavam visitando e que os moradores estavam se sentindo deslocados, mas confortáveis o suficiente.
ou fingindo estar confortáveis o suficiente para fazer mudanças na casa. Kim sentou-se no sofá e cruzou as pernas para se acomodar. Bum! Kim ergueu a sobrancelha e fez um gesto convidativo com o dedo. Ouviram-se 2 gritos quando Draco e Narcisa entraram correndo na sala, forçados a se sentar no sofá à sua frente. Mesmo que esta não seja sua casa, não é legal destruir seu lugar de moradia. Kim desarmou Draco e confiscou sua varinha também. Agora que estamos sentados, vamos discutir o que vim aqui para falar. Por favor, nos deixem em paz, implorou Narcisa. Fomos trazidos aqui pela Ordem da Fênix. Vocês sabem quem eles são, o grupo de Dumbledore. Eles não nos trariam aqui se estivéssemos com o Lorde das Trevas. Enquanto Narcisa tentava fazer Kim, o vigilante invisível, sair, ele observou o silencioso Draco, sentado ao seu lado. Kim notou como Draco se sentava perto de sua mãe, inclinando-se em direção a Kim, tentando colocar Narcisa atrás de si como ela fizera na porta, tentando protegê-la do vigilante com a reputação de rasgar corpos. Kim reuniu magia em sua caixa vocal e a exalou, entrelaçando-a em suas palavras. Eu gostaria muito que vocês dois se acalmassem. Contanto que cooperem comigo aqui, não tenho intenção de machucar vocês dois. Então, se pudermos ter uma conversa calma sem levantar a voz. O que você quer? Perguntou Draco irritado. Estou aqui em nome de... Você pode tirar isso da sua voz, disse Draco, enquanto Narcisa agarrava seu braço com força. É difícil de entender. Kim inclinou a cabeça enquanto olhava silenciosamente para Draco por um segundo antes de abrir a boca e a voz que saiu dela fez o sangue sumir do rosto do Malfoy. Você preferiria que eu falasse assim? A voz de Voldemort não era algo que ambos guardassem boas lembranças. Imagino que não. Sua voz voltou ao que era antes. Agora, como eu estava dizendo, estou aqui para conversar. Estou aqui para falar com você sobre Lúcio Malfoy. O que tem ele? Dessa vez foi Narcisa quem interrompeu. Ele gostaria de conhecer vocês dois. O quê? Draco estreitou os olhos. Você está trabalhando com Comensais da Morte agora? Não, mas estou procurando estabelecer uma relação de trabalho com ele. Mas para que isso aconteça, ele impôs a condição de que quer conhecê-la. Não queremos conhecê-lo. Draco disse sem pensar. Kim se virou para Narcisa, indicando que estava esperando sua resposta. O que você vai fazer com Lucius? Ela perguntou. Pelo que eu vi, você não poupa Comensais da Morte quando os pega. Por sua causa, o marido de uma amiga minha ainda está em Centemungos até hoje. Não me arrependo nem um pouco. Seu marido ia acabar igual ao marido da sua amiga, mas quando se trata de Lúcio Malfoy, até eu tenho que pensar 2 vezes. E o que vou fazer com ele? Ele vai ser meu informante interno. E ele quer nos encontrar para fazer isso? Pelo que parece, ele não tem aproveitado a casa sem vocês dois. Ele sente falta de vocês dois, quer conhecer vocês. Ah, é? Ele devia ter pensado nisso antes de recrutar o filho para ser um comensal da morte, disparou Draco, com a respiração ofegante. Narcisa pôs a mão no ombro de Draco. Ela perguntou a Kim, e se isso for um plano para nos arrastar até o Lorde das Trevas por nossa traição? Ele transformará nossas vidas em um inferno se colocar a mão em nós. Como eu disse, não tenho intenção de machucá-lo, disse Kim. Se o encontro for uma farsa, matarei todos que estiverem lá para capturá-lo e deixarei a maldição que coloquei no corpo de Lúcio seguir seu curso e tornar a vida dele. Como você disse, o inferno até que ele morra e vá para o inferno. Kim decidirá fazer um acordo com Lucius porque sabia que o eloquente Malfoy não cooperaria de verdade se o obrigasse a trabalhar para ele. A única maneira de ter uma relação de trabalho era se Lucius Malfoy trabalhasse com ele de boa vontade. Mas isso não significava que Kim confiasse em Lucius e, portanto, ele lançara uma maldição que acabaria matando Lucius se Kim não a removesse. Além disso, se Lucius Malfoy não ia trabalhar com ele, de que adiantava ele continuar vivo? Nessa reunião, estarei presente para garantir sua segurança, concluiu. A dupla Malfoy olhou confusa e atordoada para o indivíduo mascarado sentado à sua frente. Provavelmente pensaram que a imagem do vigilante invisível não correspondia ao que estavam vendo agora. Por que você está contando tudo isso? Perguntou Narcisa. Porque não me faz mal nenhum. Se aceitar, eu o levarei para conhecer Lúcio. Se recusar, apagarei sua memória e a do guarda lá fora. Malfoy pareceu horrorizado, mas Kim continuou. Se aceitar? Só para me tirar de casa agora mesmo e informar a Ordem da Fênix mais tarde para que eles possam mudar sua localização, não me importa. Pois você não tem nada contra mim que possa me colocar em desvantagem, mas sempre posso encontrá-lo mais tarde. Foi um pouco difícil encontrar os dois desta vez, mas não será tanto da próxima vez. Nós vimos seu rosto, disse Draco. Você acha mesmo que esse era meu rosto de verdade? Disse Kim sem o riso que normalmente daria. Há uma razão pela qual consegui escapar das autoridades e dos comensais da morte do Lorde das Trevas. Não foi difícil encontrá-los. Eles tinham uma porta de labirinto instalada naquela casa, e ele tinha o hábito de verificar os detalhes da compra de cada porta, juntamente com a mágica de backdoor que ele colocava nas portas, que lhe indicava a localização de onde elas haviam sido instaladas. E agora ele nem precisava disso para encontrá-los. Kim cruzou as pernas. Não tenha pressa e tome uma decisão. A decisão certa da sua parte pode ser um duro golpe para o Lorde das Trevas e seus comensais da morte. Demorou muito para eles chegarem a uma decisão, mas isso colocou um sorriso no rosto de Kim por trás da máscara. Capítulo 374. O que você está fazendo? Kim, em sua persona John, pressionou a mão sobre a testa do mesmo guarda que ele havia nocauteado alguns dias antes, durante sua primeira visita ao esconderijo dos Malfoy, preparando para o tempo que ficaremos lá fora. Você disse que eles te verificam 2 vezes por dia, perguntou Kim. Uma vez pela manhã e uma vez antes de dormir. É por isso que não podemos mantê-lo inconsciente por muito tempo. Se alguém vier substituí-lo e o encontrar desmaiado, isso levantará suspeitas. E como não vão verificar você, nada soará o alarme até retornarmos.
Por que você se importa se isso dispara o alarme? Perguntou Draco, que olhou para o jovem e se perguntou para onde tinha ido toda a inteligência que ele havia demonstrado no ano passado, todo aquele planejamento em Hogwarts. E agora ele fazia perguntas como essa. Quem respondeu a essas perguntas? Não, ele era o vigilante invisível. Está feito. Ele vai acordar em alguns minutos. Quem retirou a mão quando o guarda se mexeu? Ele caminhou até os dois Malfoy e estendeu a mão para cada um deles. Me deem as mãos. Por quê? Perguntou Draco. As proteções ao redor desta propriedade estão monitorando sua presença. Assim que você sair dos limites, membros da Ordem de Fênix aparatarão aqui com suas varinhas em punho. Vou fazer com que, quando você sair, nada disso aconteça. A mãe e o filho trocaram olhares, comunicando-se através dos olhos. Depressa, eu teria entregado você ao Lorde das Trevas ou te matado da última vez que estive aqui. Não quero que Lúcio Malfoy fuja em dúvida porque vocês dois me pegaram tarde. Embora irritados, os dois Malfoys hesitantemente estenderam as mãos para Kim. Sentiram uma corrente suave percorrer seus corpos, fazendo-os pular e tremer. Não me sinto diferente, disse Draco. Kim soltou as mãos deles e saiu da fronteira. Virou-se para eles e pediu que cruzassem a fronteira. E se sua magia não funcionar? Perguntou Narcisa. Eu sei que você está preocupada. E se a minha magia não funcionar e a Ordem de Fênix chegar aqui, e vendo que você tentou sair para um passeio, eles podem rescindir a oferta de proteção? Estou certo? Perguntou ele, e o silêncio de Narcisa foi a confirmação. Este é um risco seu. Você tem meio minuto para decidir se entra ou sai. Com um segundo de atraso, ouvirei suas últimas palavras para Lúcius e irei embora. Eles não precisaram de mais motivação e prontamente saíram do limite, prendendo a respiração. Seus olhares preocupados percorreram a casa e a rua. A ausência de pessoas aparatando os tranquilizou com os ombros caídos de alívio. Kim estendeu as mãos novamente e disse, estamos indo embora. Você não quer verificar se há uma emboscada? Kim revirou os olhos. Quantas perguntas eles fariam? Ele deu um passo à frente, agarrou os ombros deles em meio a protestos e os aparatou à força, junto com ele, deixando para trás o guarda que entreabriu os olhos, Grog, antes de se levantar de repente e fingir estar ativo, como se nunca tivesse dormido, que aparatou na floresta e deixou a moça e o pirralho caírem no chão, deixando-os rolando nas folhas. E justamente quando ele estava prestes a encontrar um pouco de paz e sossego com a reunião familiar, pare. Seja você quem for, pare. Kim conteve um gemido. Só mais um pouquinho, pensou enquanto se virava para encarar um cauteloso Lúcio Malfoy. A voz dele se encheu de magia. Sou eu, Malfoy. Abaixe essa varinha antes que eu a quebre. Você não se importaria, não é? Ela não é sua mesmo. O olhar no rosto de Lúcius era de uma pequena felicidade para Kim, mas antes que o homem pudesse dizer alguma coisa, Kim seguiu em frente. Ele deu um tapinha no peito e estava de volta ao seu traje noir, e com uma máscara, ele era o vigilante invisível. Vamos acabar logo com isso, disse Kim. Façam a reunião de família. Mas cuidado, se derem um passo em falso, vocês não sairão daqui do mesmo jeito que chegaram. Isto é, se é que vão sair. Kim estalou os dedos, e uma barreira foi erguida ao redor da família Malfoy e dele. Ele se encostou em uma árvore e observou de lado enquanto Lúcio Malfoy praticamente saltava em direção à sua família distante, que não demonstrava o mesmo entusiasmo. Eles permaneceram cansados enquanto Lúcio, desajeitadamente, mas apaixonadamente, apresentava seu relato cheio de desculpas e arrependimento. Houve muita troca de farpas, gritos e berros de ambos os lados, acusações e culpas foram lançadas, e velhos esqueletos foram desenterrados. Kim se manteve afastado da família, parado para se tornar invisível, mas seus ouvidos permaneceram aguçados e registraram cada palavra que saía da boca de um Malfoy. Enquanto a discussão familiar continuava, o filho cansado interrompeu a discussão e, sem perceber, cambaleou em direção a Kim. O que você pretende fazer com isso? Perguntou Draco, encarando Kim, que o ignorou em silêncio. Ei, escute. Estou falando com você. Eu consigo te ouvir, disse Kim. Só estou te ignorando. Não tenho interesse em falar com você, Draco Malfoy. Você está interferindo na minha família. Você tem que falar comigo. Ninguém pediu para você estar aqui. Você veio até nós. Você e sua mãe não são um pacote. Vocês não poderiam ter vindo se não quisessem. E deixe a mamãe vir aqui sozinha com alguém como você. Você subestima a mulher chamada Narcisa Malfoy. Essa mulher é muito mais forte do que você. Uma mulher capaz de mentir para Voldemort na cara dele, numa situação em que se a mentira falhasse, isso poderia significar morte instantânea para ela e sua família. Precisava ter nervos de aço. Se ela estivesse no seu lugar no plano para matar Dumbledore, o velho Barba Branca estaria morto agora mesmo. Você está colocando-a em perigo, disparou Draco, com a voz cheia de rancor. Que abriu os olhos e lançou um olhar preguiçoso para Draco. Por quanto tempo você acha que Dumbledore consegue mantê-lo escondido? O que? Quanto tempo você acha que vai demorar até que o Lorde das Trevas encontre seu pequeno esconderijo? Quem além de Dumbledore arriscaria a vida pelos Malfoys quando o Lorde das Trevas está na verdade na frente deles, e eles são a única coisa que se interpõe entre ele e você? Kim se desvencilhou do porta-malas e deu um passo em direção a Draco. Um dia, você estará naquela sua pequena prisão, compartilhando uma refeição com sua mãe, talvez seja a única coisa boa dos seus dias sufocantes. Ou talvez você esteja dormindo pacificamente na sua cama, e é aí que ele virá arrancando o telhado daquela casa não mágica da qual você não gosta se tiver sorte. Ele te matará de uma só vez com uma maldição da morte. Mas se não tiver sorte, ele a torturará na sua frente, e o rosto morto dela será a última lembrança viva que você terá. Estou tentando impedir que isso aconteça, seu idiota ingênuo. Quero livrar o mundo de um Lorde das Trevas, e seu pai trabalhando para mim vai facilitar isso.
Kim recuou para apreciar a expressão assustada no rosto de Draco. Ele gostaria de ter forçado a imagem de suas palavras na mente de Draco usando legilimência para obter uma reação mais satisfatória. Mas isso era apenas seu discurso sádico fora de lugar. Então fiquem ao lado da mamãe e do papai enquanto eles resolvem as coisas. Este não é lugar para crianças interferirem. Agora caiam fora. Com isso, Kim fechou a mão, mas manteve os sentidos aguçados, caso Draco tentasse fazer alguma besteira com a varinha. Eu não sou idiota, disse Draco, com um tom de voz carregado de leve desafio. Eu nunca disse que você era. Você não precisava. O jeito como você falou comigo disse tudo, e você me chamou de idiota ingênuo. Kim encostou-se à árvore. Se não estivesse sob a máscara, teria usado a carta da empatia, simpatizado com tudo que Draco estava fazendo, construído um relacionamento, oferecido alguns conselhos e cimentado uma imagem de amizade na mente de Draco para ganhar sua confiança. Mesmo sob sua persona atual, o vigilante frio poderia ter se aproximado de Draco e formado uma conexão, mas naquele momento, o filho Malfoy não tinha nenhuma utilidade real. Naquele momento, ele nem conseguia ver o valor de construir laços com Draco caso ele fosse útil no futuro. Bem, pelo menos eu pessoalmente tenho alguns laços positivos com Draco. Escute bem, Draco Malfoy, disse Kim. Este país está passando por uma guerra agora. Quanto mais cedo ela acabar, melhor será para todos. A verdade é que ao tentar matar Dumbledore, você é parcialmente culpado por esta guerra. Uma expressão de culpa surgiu no rosto de Draco. Kim percebeu e continuou. Eu também sou culpado, assim como todos os que estão em posição de poder. Meu único objetivo é tomar a cabeça do Lorde das Trevas e pôr fim a tudo. Estou fazendo a minha parte. Você também deve fazer a sua. Minha parte? Todos têm um papel a desempenhar. Você pode já ter desempenhado ou pode ter algo no futuro, mas isso só o tempo dirá. Kim pensou em qual seria o papel de Draco, e tudo que conseguia pensar era que quando a guerra terminasse, os Malfoys ainda teriam muita riqueza e até influência que poderiam ser bem aproveitadas. Você acha que pode matar você sabe quem? Perguntou Draco. Acredito que sim. Há apenas algumas luas, arranquei o olho dele. Um ponto alto de sua carreira como vigilante invisível, se ele mesmo pudesse se referir a ele. Eu fiz esta máscara com essa intenção, e a removerei quando meu motivo for alcançado. Kim fechou os olhos e encerrou a conversa. Não queria mais falar com Draco, que também não continuou. Depois de um tempo, as conversas da família Malfoy terminaram, e Lucius e Narcissa foram até Kim. Concordo em trabalhar com você, disse Lucius. Uma boa decisão, disse Kim solenemente. Eu lhe darei informações sobre o Lorde das Trevas, mas fora isso, não acho que possa lhe dar muito mais. Informação vale ouro, Malfoy. Embora eu não precise da sua varinha, acho que você poderá me fornecer muitas coisas, disse Kim, encarando Lucius com os olhos arregalados. Havia mais algumas coisas que ele queria que Lucius fizesse, que na sua opinião, seriam a escolha certa. Apenas mantenha minha família fora disso. Kim assentiu. Olhou para a mãe e o filho e se perguntou se conseguiria obrigá-los a fazer algo do esconderijo deles. Eles poderiam fazer alguma coisa, mas isso era assunto para outro dia. Então, Lucius Malfoy, vamos derrotar o Lorde das Trevas. Capítulo 375. Eu não gosto disso. Amélia Bones bateu com força uma grossa pasta de papel pardo na longa mesa de reuniões. Tivemos mais de uma dúzia de casos relatados só esta semana. Casos relatados. Nem sabemos quantos não foram relatados. Ela lançou um olhar para as pessoas sentadas ao redor da mesa que claramente lhes dizia estar muito descontente. Tivemos uma explosão na sala dos Aurores. Então o Lorde das Trevas ousou invadir o ministério, fez reféns, colocou vidas em risco. E foram necessários 2 forasteiros para afastá-lo? E um deles é um criminoso procurado. Alguém de vocês percebe como isso parece para o público? Que o ministério não pode fazer nada sem a ajuda de Alvo Dumbledore. Uma vergonha absoluta. Alguns dos maiores nomes do ministério, o chefe do DML é Rufus Cringer, o Auror-chefe Gavin Robards, o mago de ataque Silain Pari, o capitão aposentado Auror e o consultor de defesa Alastor Mould, entre muitos outros, ouviram o ministro em silêncio. Ela pegou o jornal e o abriu para ler o artigo. Todos os funcionários do ministério, desde os chefes de escritório até a própria ministra da magia, têm uma recompensa por suas cabeças que pode ser obtida no mundo sórdido da Travessa do Tranco, pontilhado de conexões com os comensais da morte. Amélia empurrou o jornal para longe enquanto se jogava na cadeira principal e com os dedos massageando a têmpora perguntou: qual é a situação com esses sequestradores? Robards inclinou-se em direção à mesa e deu 2 tapinhas em uma pasta à sua frente, mas não a abriu. Pegamos 7 deles este mês. Outros 7 resistiram à prisão e infelizmente perderam a vida. A nova lei sobre ação letal contra comensais da morte incluía uma seção que permitia uma extensão contra grupos como os sequestradores. O que os que estão presos estão dizendo? Ela perguntou. Nada, esses idiotas não sabem de nada. Eles só querem ganhar dinheiro, reunindo nascidos trouxas e traidores do sangue. É um saco limpar a bagunça deles, alguns fizeram um alvoroço bem no meio de uma praça pública trouxa. Pelo menos os comensais da morte marcados tomam cuidado com o local onde liberam a magia. Como vamos lidar com a raiz do problema se estamos ocupados perseguindo os tolos? Isso é tarefa sua, suspirou Amélia. Ela se virou para Scringeour e disse, você vem comigo ao escritório do primeiro-ministro trouxa. O Auror responsável pela proteção dele tem enviado memorandos atrás de memorandos dizendo que quer se encontrar com ele. É na sexta-feira à noite. Até mesmo o sempre sério Rufus Scringeour estremeceu ao ouvir as palavras, sexta-feira à noite no contexto de trabalho. Entendido, disse Scringeour. Ele olhou para a porta uma vez antes de se virar para Amélia. Ainda não acho bom envolver pessoas de fora. O DMLE é mais do que capaz de lidar com essa situação sozinho.
Quer você goste ou não, ele e seu grupo são um esforço substancial contra o Lorde das Trevas. Nesta situação, é melhor coordenar com eles para obter informações. Amélia se virou para Moody. Não é mesmo, Alastor? Moody resmungou, o que para aqueles que o conheciam era um grunhido de afirmação. Mas Amélia, você acabou de falar sobre como não gostou do envolvimento de Dumbledore no incidente do Lorde das Trevas, disse Scrimgeour. Não, eu não gostei, disse Amélia sem rodeios, mas isso não significa que eu não tenha apreciado. Se ele não estivesse lá naquele dia, muitas vidas inocentes poderiam ter sido perdidas. E desta vez, estou convidando Dumbledore e sua Ordem da Fênix. Ela estreitou os olhos. Você não pode falar sobre envolvimento de estranhos depois do seu encontro com George West. Precisamos de poções e seus ingredientes a um preço mais baixo, defendeu Scrimgeour. West pode nos ajudar com isso. Podemos até fazer com que a Greengrass nos venda com desconto através de West. Não estou reclamando. Scrimgeour suspirou e deixou de lado a reclamação. Olhou para o relógio de pulso e franziu a testa. Ele está atrasado. Esta é uma reunião importante. Se ele espera que trabalhemos juntos, então deve chegar na hora. A porta da sala de reuniões se abriu e Alvo Dumbledore, vestido com suas vestes estreladas, entrou na sala com um sorriso sob a barba e um brilho nos olhos, como se estivesse feliz em ver todos na sala. Peço desculpas a todos. Eu estava entretido observando um pássaro que pensei nunca ter visto antes. Acontece que alguém pintou uma pega com tons fascinantes. Suspeito que tenham saído da mente e das mãos de uma criança brilhante. Dumbledore sentou-se em uma cadeira vazia bem entre Rufus Scrimgeour e Slime Pie, sorrindo para ambas as cabeças como se fosse uma reunião de Hogwarts. Se eu esquecesse alguma coisa eu pediria para alguém me atualizar rapidamente, disse o diretor de Hogwarts. Você não perdeu nada, disse Amélia, avançando sem perder tempo. Quero uma atualização sobre a maldição do tabu. Como o Lorde das Trevas pôde lançar tal magia no país? Pensei que tivéssemos tirado os meios que ele usou para lançar a maldição do tabu da última vez. Todos os olhos se voltaram para a pessoa sentada na outra cabeceira da mesa, que não havia dito uma única palavra desde sua chegada. Saul Croaker, um inominável do Departamento de Misteriosos, bateu os dedos na mesa por um momento antes de falar. No dia em que Voldemort... Você está louco? Por que está usando o nome dele? Gritou Parry. Croaker suspirou. Você acha que os sequestradores vão invadir o ministério? Ele saberá que alguém pronunciou o nome dele dentro do ministério. Pronunciá-lo descuidadamente pode ser sua ruína. Inominável, zombou Parry. Eu posso dizer Voldemort, disse Croaker, e as pessoas na sala franziram a testa, quantas vezes eu quiser, onde eu quiser, e o tabu não será ativado. Os indizíveis têm uma maneira de escapar do tabu? Perguntou Amélia. Croaker assentiu. Mas não é algo que qualquer um possa usar. Amélia deu um palpite. Croaker assentiu novamente, fazendo Amélia suspirar. Continue. No dia em que Voldemort e seus comensais da morte invadiram o local, outro grupo entrou secretamente no ministério, aproveitando a comoção, e foi até o nível 9 para pegar algo que permitisse ao Lorde das Trevas lançar um tabu sobre as terras do país. O que é isso? Perguntou Dumbledore. Essa é uma informação confidencial que não deve ser compartilhada fora do Departamento de Mistérios. Croaker disse as palavras como se as tivesse ensaiado até sua garganta doer. Eu, com minha autoridade, como ministro da magia, ordeno que você revele essa informação. Indizível Croaker, Amélia falou com um tom que o desafiava a desafiá-la. Croaker deu de ombros. A senhora tem acesso a essa informação, senhora ministra, mas apontou para o resto das pessoas na sala, eles não podem saber disso. O que? De acordo com a seção 44 do Código Não Identificado, elaborado no ano não especificado por partes desconhecidas, o ministro da magia tem acesso a um certo nível de informações confidenciais no Departamento de Mistérios, mas não está autorizado a discutir esses fatos com ninguém de fora do Departamento de Mistérios. Isso é besteira. A linguagem grosseira não fez ninguém tremer. Há uma subseção na lei que permite que uma votação interna no Departamento de Mistérios revogue o status de sigilo, ou que pessoas selecionadas possam ter acesso temporário às informações, mas, fora isso, o Departamento de Mistérios detém os direitos sobre as informações produzidas por nós, respondeu Croaker com a cara séria. Quanto a essa informação específica, não há necessidade de passar pelo procedimento, não é algo que faria diferença se mais pessoas soubessem. Estou chocado por seu departamento não estar infestado de corrupção, disse Scrimgeour com escárnio. Temos nossos métodos para manter tudo sob controle, disse Croaker, sorrindo misteriosamente. E quem sabe podemos estar infestados de corrupção. Seja como for, as obras estão indo bem, então não há reclamações. A maneira como ele disse isso, potencialmente tão séria e com um tom tão leve, fez com que as pessoas olhassem para ele por um bom segundo. Presumo que foi Augustus Rockwood quem liderou o outro grupo? Dumbledore continuou a conversa. Sim, Augustus Rockwood, um ex-inominável. Croaker disse o termo como se tivesse provado algo amargo. Ele olhou para Amélia. Sabe, nós não temos isso. Esse inominável. Temos inomináveis aposentados, e eles não precisam ser velhinhos que não trabalham mais um dia na vida. Temos muitos jovens que nos deixam para perseguir outros interesses. Mas nenhum é ex-inominável, isto é, até Augustus Rockwood aparecer e o ministério ter que transformar tudo em um espetáculo midiático. Não podíamos lidar com Rockwood como costumamos fazer com outros na posição dele. Se desta vez encontrarmos outro comensal da morte inominável, e fizemos uma verificação completa desta vez, mas ainda assim, se encontrarmos, por favor, garantam que possamos lidar com ele desta vez. Se tivéssemos lidado com ele naquela época, não estaríamos nesta situação hoje. Nós cuidaremos disso. Vamos voltar para onde estávamos antes.
No caso de a sede do ministério ser comprometida, como quase aconteceu, o protocolo do departamento de mistérios é empacotar tudo o que for importante e deixar o local. Mesmo no 9º andar, as pessoas estavam com pressa para empacotar seus respectivos estoques. E o que era usado na magia tabu é realmente específico e não serve para muitas outras magias, então estava no fim da lista de prioridades de empacotamento. Foi em algum lugar ali que Rockwood e seu grupo entraram, pegaram o que precisavam e atordoaram o pobre rapaz responsável pela área antes de partir. Atordoado, não morto? Perguntou Robards. Rockwood sabia que era melhor não matar um inominável. Ele pode ter sido um dos nossos membros mais voltados para a batalha, mas sabe que não foi o único e que lhe causaria problema se matasse em seu antigo ambiente de trabalho. O sorriso no rosto de Croaker era simples, mas ao mesmo tempo, faltava-lhe o humor que tentava retratar. Você pode parar o tabu? Perguntou Parry. Podemos. Destruir a âncora a qual a magia está presa ou matar o conjurador. Mas duvido que consigamos fazer isso facilmente. Dumbledore disse, na última guerra, os inomináveis estavam trabalhando em outro método que erradicaria a magia à força. Você está trabalhando em algo semelhante desta vez? Você sabe demais, Dumbledore. Precisamos fazer algo a respeito. Croaker encarou Dumbledore em silêncio por um momento antes de falar. Sim, estamos trabalhando em algo. Mas como a abordagem para lançar a magia é diferente da última vez, estamos trabalhando do zero. Então, você não sabe até quando estará pronto? Comentou Dumbledore com um brilho nos olhos. Não temos. Voldemort irá. Os indizíveis podem dizer o nome dele, Dumbledore. Isso não se aplica a você, disse Croaker. Eu entendo que isso não se aplica a mim. Mas quem disse que eu não posso fazer algo parecido sozinha? Os olhos de Croaker observavam Dumbledore. Você encontrou uma maneira de escapar da magia do tabu? É claro que foi fácil descobrir isso da última vez que Voldemort o lançou. Dumbledore sorriu e então Croaker sorriu. Os dois sorriram um para o outro como melhores amigos até que a porta se abriu e um mago de ataque entrou com a respiração ofegante e pressa nos olhos. Qual é o significado disso, Rust? Perguntou Parry. Senhor, um grupo de ladrões amarrados foi repentinamente jogado na nossa porta dos fundos, e as mãos deles, senhor. As mãos deles estão aleijadas, senhor. Assim que todos na sala ouviram sobre mãos aleijadas, eles se levantaram, pois todos os cérebros apontavam para a mesma direção. É o vigilante invisível, senhor. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 376. Na semana passada, o cheiro das folhas e da floresta se tornou uma constante na vida de Kim. Eu devia ter escolhido uma praia ou algo assim, disse Kim, olhando ao redor das árvores. O verde já é superestimado de qualquer maneira, mas então se lembrou da namorada e jogou o pensamento na lixeira de reciclagem. Ele examinou a área ao redor por um tempo antes de bater no peito em busca de roupas casuais para trocar para o traje Noir, mas era em um tom de camuflagem de floresta em vez do preto usual. Certo, vamos lá. Kim fez alguns alongamentos, incluindo aquecimento vocal. Ele acenou com a mão na frente do rosto para que uma máscara aparecesse, e então a voz distorcida disse em um tom sorridente. Voldemort. Ouviu-se um farfalhar nas folhas quando Kim calçou as luvas e cerrou os punhos ao ouvir uma risada. Ele se virou quando os passos pararam abruptamente e ao ver o grupo de pessoas com varinhas em punho, seus sorrisos se esvaíram ao reconhecê-lo. Ladrões, vocês fizeram bem em atender ao meu chamado, ele disse, mas é uma pena que tenham feito isso, pois isso não será agradável. Os sequestradores não tentaram erguer suas varinhas para ele, nem um único feitiço foi disparado. Em vez disso, tentaram aparatar imediatamente, com toda a área se contorcendo em movimento espacial. Mas no momento seguinte, o tecido espacial da área congelou e todos os sequestradores foram jogados no chão. Por favor, não tenham pressa em ir embora. Vocês vão embora, mas não agora. Ele tinha planos para eles. Os sequestradores se afastaram dele, rastejando no chão com suas varinhas trêmulas apontadas para que enquanto ele caminhava calmamente em direção a eles. Fique longe, seu monstro. Por favor, deixe-nos ir. Desculpe, nunca mais farei isso. Sinto muito. Que olhou para os ladrões implorantes e mancando e disse, tarde demais, vamos começar. Todos nós temos um longo dia pela frente. Ele ergueu as mãos e fumaça escapou de suas palmas. Hora de dizer adeus ao presente que você nunca apreciou. Depois de terminar, Ki amarrou os caras com cordas de verdade reforçadas com uma jaqueta empírea, cobrindo cada indivíduo como precaução. Ele mergulhou em suas mentes e fez uma leitura superficial de suas atividades e do que haviam feito em seu tempo como sequestradores. Eu tenho uma esposa em casa, disse um dos sequestradores. Você deveria ter pensado nisso antes de unir forças com o Comensal da Morte e levantar suas varinhas em nome do Lorde das Trevas, disse Kim, olhando para as amarras uma última vez. Ele se virou e aparatou, deixando para trás uma confusão de gemidos e súplicas. Em outra parte da floresta, Kim cumprimentou outro grupo de sequestradores e observou a excitação e a alegria deles desaparecerem de seus corpos, apenas para serem substituídas por uma crescente sensação de desespero e pânico. Bem-vindos, ladrões! Hoje é um dia glorioso em suas vidas, pois vocês finalmente farão parte de algo grandioso e significativo, disse ele. Ele ergueu os braços e fumaça saiu de debaixo do canteiro de folhas ao redor dos pés deles. Diga adeus, vocês vão experimentar como é ser como os trouxas que vocês todos caçavam, por esporte. Novamente, depois de terminar de remover a atividade nervosa das mãos deles, Kim os amarrou e aparatou novamente em outra parte da mesma floresta. Falem comigo, ladrões, quantos senhores comensais da morte pagaram pela minha cabeça? Perguntou Kim ao grupo de ladrões deitados enquanto a névoa de fuligem do Tetani Nervum se aproximava deles. Ele já tinha feito isso algumas vezes, e repetir a mesma operação tantas vezes enquanto ouvia o mesmo pedido de súplica tinha se tornado chato e irritante. Oh, que?
Os ladrões são recompensados em ouro por suas capturas. O ministro tem uma recompensa, Dumbledore tem uma recompensa, até o menino que sobreviveu recebeu uma recompensa. Então eu me pergunto, quanto ouro o Lorde das Trevas considera que vale a minha vida? É ou não, não sei. É mesmo? Que olhou para todos os sequestradores. Um pensamento se formou em sua mente. Ele perguntou, alguém sabe qual é a recompensa pela minha cabeça? Quem responder receberá uma recompensa. Uma recompensa que todos vocês desejarão. Enquanto ele falava, a fumaça turva parou bem diante dos pés dos ladrões. Falem comigo, ladrões. Quem quer a recompensa? Mas tenham cuidado, digam uma mentira, e eu cortarei suas pernas também. Em qualquer situação normal, alguém tentaria mentir na situação de desespero, mas isso era fora do normal. Ninguém no país nunca tinha ouvido falar do seu trabalho com comensais da morte. Mas isso também significava que os sequestradores tinham medo de sequer dizer uma única palavra, até que, eu sei, que virou-se para o sequestrador lá no fundo. Instintivamente assumiu uma expressão amigável por trás da máscara e pediu que ele contasse. A recompensa é esse seu peso em ouro. Meu peso em ouro? Que recuou surpreso. A razão pela qual fizera a pergunta fora apenas em parte por tédio e porque seus olhares superficiais lhe haviam revelado apenas a quantidade de pessoas que os sequestradores se deram ao trabalho de pesquisar, nascidos trouxas, traidores do sangue, oficiais do ministério, personalidades famosas, mas ninguém que ele conhecera se dera ao trabalho de procurá-lo. Ele ainda não havia verificado esse grupo. Meu peso em ouro, ele fez cálculos rápidos mentalmente, isso será mais do que você receberá pelo ministro da magia ou por Dumbledore. Você teve a chance de colher recompensas suficientes para durar para todos vocês e várias das suas futuras gerações, mas essa é uma hipótese distante. Ele se levantou do tronco de madeira e disse, você fez bem, ladrão. Manterei minha promessa e lhe darei sua recompensa. Enquanto dizia isso, o rosto temeroso do ladrão deu lugar à esperança, que se distorceu em uma demonstração de traição quando Kim o deixou inconsciente. Ki se virou para os outros sequestradores e disse, a recompensa foi misericórdia. Essa magia, a fumaça do Tentaninnervon avançou lentamente, é bem dolorosa, pelo menos, agora ele não vai passar por isso acordado. Mas vocês, pobres coitados, preparem-se para se familiarizarem com a dor. Ele não. Por favor, Deus, ajude-nos. Kim balançou a cabeça. Deus não virá hoje, só dor. Ele se virou para pegar corda enquanto a névoa tomava conta dos Snathers para terminar o trabalho que havia sido atrasado devido ao tédio. Quebra de cena. Amélia Bones, cercada pela proteção total dos Hit Wizards, olhou para o grupo de homens maltratados que pareciam ter sido pendurados nas bordas do inferno apenas para serem puxados de volta antes que o fogo do inferno os atingisse por trás de uma janela. Sobre o que ele está resmungando? Ela perguntou a Scringeour. O chefe do DMLS se aproximou e disse, eles estão tentando impedir isso várias e várias vezes. Algumas vítimas de sua magia são conhecidas por apresentarem tais comportamentos. Por causa da dor, isso e a sensação de não conseguir sentir os braços e as pernas podem ser bastante avassaladores. Amélia pigarreou antes de perguntar, temos certeza de que é ele? Sim, é ele. Tudo, desde os traços anormais de magia que não combinam com as varinhas até a magia em si, se assemelha às amostras anteriores que obtivemos de suas vítimas confirmadas. É sem dúvida ele. Por que ele está fazendo isso? Não sei. A porta atrás dele se abriu e bateu na parede, e um jovem auror entrou ofegante. Ele engoliu em seco e se endireitou ao sentir os olhos do superior do seu superior, muitas vezes superior, sobre ele. O que foi? Perguntou Scringeour. Esse senhor, mais grupos de ladrões apareceram, ele disse em pânico. O que? Eles estão em 2 dos portões dos fundos do nosso subdepartamento, 2 dos portões de suprimentos gerais dos Hit Wizards. Eles estão aparecendo usando chaves de portal em locais-chave diante dos olhos das pessoas. Tire-os daí. Sim, senhor. Todos eles estão sendo levados para as prisões. Mas, senhor, receio que já tenhamos excedido a capacidade. Quantos são? C50 e contando, senhor. Amélia e Scringeour trocaram olhares chocados. Scringeour franziu a testa ao pensar nisso, e se virou para o Auror Júnior. Todos eles são amaldiçoados? As mãos deles. O Auror Júnior assentiu. Outra pessoa entrou na sala, mas, ao contrário da Auror Júnior, entrou silenciosamente e foi até o canto da sala onde Saul Croaker estava parado nas sombras. Ela se inclinou em direção ao ouvido dele e sussurrou algo sob os olhares de todos antes de se afastar. Croaker falou, um dos grupos de Snatcher foi entregue em uma de nossas entradas. Era a nossa entrada principal, ele suspirou, agora teremos que trocá-la. Você não parece preocupada, disse Amélia. O vigilante invisível descobriu algo sobre o departamento de mistérios. Isso não a incomoda? Isso me incomoda, Croaker assentiu, mas não há nada que eu possa fazer sobre o que já aconteceu. Só teremos que reafirmar nossa segurança. Agora, eu gostaria de ir embora, disse ele enquanto a jovem caminhava com ele. Vou mandar alguém buscar os Snathers, disse Scringeour. Isso não será necessário, sorriu Croaker. Esses ladrões são conhecidos em nossa jurisdição. Não se preocupe, nós os repassaremos a você depois que terminarmos com eles. Isso não é aceitável. Você não pode detê-los para interrogatório. Sim, podemos. De acordo com a seção 44 ao dom do Código Indizível. Bobagem. Amélia viu que os 2 homens estavam prestes a cair, então gritou a ordem para que recuassem. Comportem-se como homens adultos. Os inomináveis terão seu tempo com os sequestradores. Mas não há necessidade de fazerem isso, protestou Scringeour. Podemos interrogá-los e repassar as informações. Seria melhor se uma única equipe interrogasse cada um deles.
O departamento de mistérios tem nossos próprios métodos de interrogatório. Scringeour bufou ao ouvir isso. Amélia suspirou. O departamento de mistérios terá seu tempo, mas no segundo que passar, eles devolverão os sequestradores ao escritório dos Aurores. Quando ela estava prestes a sair, outro Auror entrou correndo. E agora? Exclamou a própria Amélia. Tem mais. É sim, senhora, disse o segundo Auror Júnior, mas não é por isso que estou aqui. Ele se virou para Scringeour. Senhor, há outro grupo, mas desta vez não são os sequestradores, desta vez são os comensais da morte. Os olhos de Scringeour se aguçaram. Estamos indo agora, disse ele. Mas, senhor, a mais engoliu em seco o Auror Júnior. O próprio vigilante invisível os deixou. Ele deixou uma mensagem. Amélia ofegou. Scringeour ficou mais sério do que qualquer um imaginava ser possível. Saul Croaker, que estava prestes a sair, parou e pareceu totalmente interessado na conversa. O que estamos esperando? Perguntou Croaker. Vamos ver o que o homem do dia tem a dizer. Capítulo 377. É essa a mensagem. 2 aurores com uma leve camada de magia ao redor do corpo, aproximaram-se cuidadosamente do grupo de pessoas amarradas, vestidas com trajes de comensais da morte. Aqueles que tinham visto os grupos de sequestradores entregues anteriormente notaram como os comensais da morte haviam sido tratados com muito menos cuidado do que os sequestradores. Os hematomas intensos por todo o rosto, que dificultavam a identificação de um único, deixavam claro que nenhum amor havia sido poupado por aquele grupo específico de pessoas. Rufus Scringeour estreitou os olhos para o grande envelope branco manchado de lama grudado no peito de um dos comensais da morte. Ele falou com Amélia. Tem o seu nome. Você sabe do que se trata? Claro que não. Como eu faria isso? Só estive cara a cara com o homem por alguns minutos. Ele disse alguma coisa naqueles minutos? Você já sabe o que ele disse naqueles minutos. Você viu as memórias em primeira mão. E não posso agradecer o suficiente por compartilhá-los conosco. Amélia cantarolava enquanto observava os aurores retirarem o envelope após uma verificação cuidadosa e ponderação sobre os perigos que ele poderia conter. Os aurores pairavam sobre o envelope, cada um a uma certa distância dele. A aba foi cuidadosamente aberta, com o restante dos vincos e dobras colados se desfazendo para formar uma plataforma reta sobre a qual o conteúdo do envelope repousava. O que é isso? Perguntou Amélia. Não é uma carta para dizer o mínimo, disse Scringeour em resposta, mas até mesmo o experiente auror ficou confuso com o que estava vendo. Sobre o envelope desmontado, havia um disco preto do tamanho da palma da mão que brilhava como mármore polido ao luar. O auror que segurava o envelope e o disco se aproximou e acenou com a varinha sobre ele, mas assim que a magia tocou o disco, ele vibrou, fazendo com que todos recuassem. No segundo seguinte, o disco ganhou vida própria e saltou do papel para o chão. Amélia imediatamente sentiu uma mão áspera em cada ombro. Ela deu um pulo de surpresa e olhou rapidamente para o lado, onde viu sua equipe de guarda auror, firme e alerta. Senhora ministra, no momento em que considerarmos a situação perigosa, aparataremos junto com a senhora. Por favor, não resista. O local da aparição será uma casa segura em um local discreto mantido pelo DML para tais situações, disse um dos aurores. Amélia sentiu, lembrando-se da semana anterior em que assumiu o cargo de ministra da magia, onde foi informada sobre todos os detalhes de segurança, e de seu tempo como chefe do DMLE, onde transferiu a proteção do ministro muitas vezes. Entendo. Faça o que for preciso, ela disse. O disco preto vibrou violentamente antes de silenciar. A parte superior do disco brilhou, e uma imagem trêmula de um homem holografou sobre ele. A imagem da silhueta escura se desfez e tremeluziu antes que a forma transparente de luz se estabilizasse, e a sombra escura se clareasse para revelar a identidade da silhueta. Saudações, disse a imagem holográfica do vigilante invisível. Se você está vendo isso, significa que o portador entregou a mensagem e o envelope foi aberto. Espero que os destinatários sejam os do ministério. Esta mensagem gravada está assumindo a responsabilidade pelo uso da minha magia contra os sequestradores e comensais da morte. Muitos ficaram confusos sobre o motivo pelo qual o vigilante invisível repentinamente confessou seus crimes. No entanto, para os membros do Departamento de Execução das Leis da Magia, não era incomum que terroristas reivindicassem a autoria de seus delitos e atos de terror, mas isso era incomum até mesmo para eles. No entanto, a verdadeira razão para enviar esta mensagem é instar o Departamento de Execução das Leis da Magia a explorar a oportunidade à sua frente. O tabu lançado pelo Lorde das Trevas Voldemort, todos ao redor deles ficaram boquiabertos, esperando que a gravação fosse interrompida a qualquer momento. Embora uma maldição também possa ser uma dádiva se utilizada dessa forma, os ladrões e comensais da morte que atenderam alegremente aos meus chamados do tabu foram atraídos para o destino de perder sua magia e pagar pelos pecados que cometeram. Transforme a maldição em uma dádiva, invoque os ladrões e de vez em quando, você receberá um comensal da morte. O holograma olhou ao redor como se realmente os estivesse vendo. Continuarei invocando-os, tirarei a magia deles e os deixarei à sua porta. Digo que o Departamento de Execução das Leis da Magia os eliminará até que os ladrões e comensais da morte não ousem mais atender aos chamados, até que o próprio Voldemort extermine sua própria magia. A guerra está acontecendo neste país, e ela não pode ser travada de um lado só. Se você não se tornar o outro lado, então eu me tornarei. Isso é tudo. A luz do disco piscou e o holograma se apagou, deixando para trás o disco circular com a mensagem do vigilante invisível. Quebra de cena. De volta à mesma sala de reuniões, as pessoas da reunião anterior sentaram-se novamente para discutir. Mas, dessa vez, elas tinham um disco preto no centro da mesa. Mais de 50 sequestradores e 6 comensais da morte marcados só para enviar uma mensagem, suspirou Amélia.
Scringeour zombou enquanto falava. Ele só quer chamar atenção, dando um mau exemplo. Eu esperava um mau exemplo, mas pensei que ele seria mais discreto, disse ele enquanto olhava para Saul Croaker. O que isso significa? Perguntou Croaker. Ah, não se faça de bobo, zombou Scringeour. Ele é claramente um dos seus inomináveis. Quem sabe se ele está aposentado ou ainda está trabalhando debaixo do seu nariz. Você está louco? Que provas você tem? O vigilante chamou o Lorde das Trevas pelo nome. Claramente ele não invocou nenhum ladrão ou comensal da morte. E ele claramente os estava invocando por todos os lados hoje. Latiu Scringeour. Foi então que Dumbledore se pronunciou para apaziguar a situação. Não vou recusar a teoria de Scringeour sobre a possibilidade do vigilante invisível ser um inominável, olhou para Croaker. Mas pronunciar o nome de Voldemort não é algo que só os inomináveis conseguem fazer. As pupilas de Croaker se contraíram enquanto ele estudava Dumbledore antes de se virar para Scringeour. O vigilante invisível não faz parte do meu departamento. Já verificamos essa possibilidade várias vezes. Ou pelo menos é o que você diz. Quem sabe o que acontece nesse seu departamento? Talvez mentir descaradamente faça parte desse seu código sem nome, disse Scringeour em tom mordaz. Dumbledore se levantou da cadeira, com as mãos erguidas. Vocês dois estão perdendo tempo brigando. Vamos nos acalmar e entrar em sintonia, porque não vamos chegar a lugar nenhum com toda essa briga. Ele esperou que Croaker e Scringeour se acalmassem antes de continuar. Agora, vamos conversar como indivíduos civilizados. O que aprendemos com essa mensagem? Ele aparentemente quer que ataquemos os comensais da morte e o ladrão, suspirou Amélia. Não vejo problema algum nisso, disse Scringeour. Tenho sugerido isso desde o dia em que o tabu surgiu no país. É grosseiro, mas não vejo falhas nesse plano de ação. Não me importo com os sequestradores, mas todo comensal da morte pode ser uma fonte valiosa de informação, disse Croaker e então olhou para Scringeour. Sei que você não tem permissão para entrar, ele bateu na têmpora, mas se você me entregar e não fizer perguntas, posso conseguir informações valiosas para você. Croaker inominável. Isso é ilegal até mesmo para o Departamento de Mistérios, alertou Amélia. É guerra, senhora ministra, Croaker deu de ombros. Precisamos empregar medidas extremas em situações drásticas. E criar um precedente tão perigoso para o seu departamento. Não, Amélia balançou a cabeça. A mente está fora dos limites do interrogatório por motivos. É um direito que todo bruxo e bruxa tem e não pode ser violado em nenhuma circunstância. Croaker suspirou. Parecia que queria falar mais, mas optou por ficar em silêncio e simplesmente observar. O que mais? Perguntou Amélia. Dumbledore respondeu. Ele vai continuar com isso. O tabu continuará a convocar sequestradores e comensais da morte. Se ele continuar assim, chegará um momento em que grupos de comensais da morte atenderão aos chamados. Tenho certeza de que ele ficará bem. Ele até aceitará isso, mas as pessoas que cometerem o erro de invocar o nome de Voldemort sofrerão. Sequestradores podem ser gananciosos por recompensas, mas comensais da morte não se importariam. Precisamos intensificar os esforços para destacar o perigo do tabu, disse Amélia com seriedade. Se ele vai continuar fazendo isso, não vejo por que não deveríamos. Preparem-se para que os aurores reproduzam o trabalho dele e mantenham-no limpo. Havia conotações nessas palavras, de modo que cabia a Scringeour interpretar o que ele queria dizer com manter tudo limpo. Era a maneira de Amélia dizer que a responsabilidade recairia exclusivamente sobre Scringeour se as coisas dessem errado. Entendido, senhora ministra. Scringeour ficou feliz com isso. Enquanto os participantes conversavam, Dumbledore mexeu o dedo, e o disco deslizou silenciosamente pela mesa até ele. Ele o segurou na palma da mão e o encarou com uma sequência de pensamentos percorrendo seus olhos. Magia aquática não era tão incomum, poderia ser apenas uma coincidência, pensou Dumbledore. Há algo errado com o disco, Dumbledore? Perguntou Amélia. Dumbledore balançou a cabeça. Estou apenas observando. Por favor, continue. Avisarei se encontrar alguma coisa. Ele silenciosamente enfiou a mão nas mangas largas de suas vestes e tirou um pequeno frasco de giz rosa avermelhado. Dumbledore podia ouvir as batidas do seu coração enquanto gentil e sorrateiramente direcionava sua magia para o frasco de giz e para o disco. Ele agarrou o frasco com força, escondendo-o ali dentro com apenas a parte superior quase invisível e apenas para o próprio Dumbledore. Ele lentamente aproximou as mãos até que sua mão masculina parou. Dumbledore olhou para sua mão fechada e ali do topo, um brilho avermelhado vazou. Oh não, ele pensou, o que você fez? Dumbledore? Perguntou Moody. Alvo Dumbledore olhou para seu amigo de longa data e por um momento, o homem que aparentemente tinha respostas para todas as perguntas ficou sem palavras. Dumbledore? Moody chamou novamente. Sim, Alastor, está tudo bem? Está tudo bem. Eu só estava pensando na identidade dele. A melhor maneira de mentir era dizer a verdade. Ah? Você acha que é um indizível? Não acho que seja um inominável. Mas ele é talentoso. Moody resmungou em concordância. Ele esfaqueou o Lorde das Trevas no olho. Então eu darei a faca ao rapaz. Sim, Dumbledore respondeu distraidamente. Depois de um momento, ele deslizou o disco de volta para o centro da mesa e guardou o pequeno frasco de giz no bolso. Encontrou algo interessante, Dumbledore? Perguntou Croaker, curioso. Talvez algo que possa nos levar ao verdadeiro vigilante invisível. Dumbledore deu um sorriso arrependido e balançou a cabeça. Nada que eu possa encontrar agora. Depois disso, Dumbledore recostou-se na cadeira e pelo resto da reunião, assentiu e respondeu com respostas incompletas. Fazia tempo que não encontrava algo que ocupasse sua mente. A última vez que ele sentiu isso foi quando descobriu que Harry Potter era uma Horcrux. Capítulo 378.
que ficava no canto interno da Florescer e Borrar, onde todos os livros chatos ficavam, longe dos produtos populares que geravam lucro para a loja. Mas para Kim, o novo lote de periódicos de pesquisa era um motivo de ele gostar de visitar livrarias regularmente. Enquanto pudesse aparatar para eles, ele queria ir sozinho, fossem livros ou materiais. Onde não podia, havia pessoas vasculhando em busca das últimas novidades. Era um momento tranquilo enquanto ele folheava lentamente os títulos e resumos dos artigos de pesquisa. Era o meio de uma terça-feira, com todos trabalhando em seus locais de trabalho. Não havia alunos de Hogwarts lotando a livraria como fariam antes do início do ano. Então, Kim pôde folhear o catálogo com calma, sem interrupções desnecessárias e desnecessárias. Senhor West. A ponta do papel escorregou da mão de Kim quando ele virou a cabeça para a pessoa que o chamara. Ele voltou ao livro e gemeu enquanto fechava lentamente o diário e o devolvia à estante. Isso é ridículo, disse ele. É como se toda vez que eu saio, um de vocês viesse me encontrar quando estou querendo relaxar. Ele olhou ao redor. Tem alguém me seguindo? Não sou uma celebridade da mídia, sabe? Não devo ser reconhecido em público, nem ser seguido. Depois de se formar, ele encontrou Saul Croaker, o inominável do Departamento de Mistérios, e Rufus Scrimgeour, o chefe do Departamento de Magia e Magia. Ele até se encontrou com Amélia Bones, a ministra da magia, mas isso foi por causa de suas próprias ações. E agora ele estava se encontrando com Alvo Dumbledore, o chefe da Ordem da Fênix. Ele se virou para o ex-diretor e perguntou: então, o que houve, professor? Devo viajar furtivamente agora? Se as pessoas quiserem me conhecer, podem sempre marcar um horário com a minha secretária. Você tem uma secretária? Não, eu não. Então, exatamente. Você entendeu, disse Kim com a cara séria antes de suspirar. O que eu posso fazer por você hoje, professor? Seria melhor se conversássemos em particular. Kim observou Dumbledore com um olhar crítico, sem esconder descaradamente sua dúvida em relação a esse convite particular. Dumbledore não revelou sua intenção, insistindo silenciosamente que era um assunto que não deveria ser discutido em público. Após alguns segundos de encarada, Kim deu de ombros e decidiu ir junto com Dumbledore, que o levou a uma pequena casa de chá na rua secundária do Beco Vertical. Quando entraram, Dumbledore acenou com a cabeça para o homem no balcão. Kim parou no balcão, apertou a mão do homem, perguntou seu nome e criou o perfil dele em sua mente, adicionando a etiqueta possível Ordem da Fênix. Sentaram-se na mesa mais ao fundo, no canto da pequena loja. Depois de receberem o que haviam pedido, os dois homens finalmente começaram a conversar. Podemos conversar agora, professor? Perguntou Kim, tomando um gole de limonada. Dumbledore ergueu a mão e lentamente a moveu no ar, formando uma capa mágica que os envolvia. Kim estreitou os olhos para a magia e descobriu que se tratava de uma barreira de privacidade, e muito forte. Ele olhou para Dumbledore com a testa franzida. Certo, você me deixou curioso. O que justifica tanta intimidade? Dumbledore enfiou a mão no bolso das vestes e colocou um pequeno frasco que poderia ser segurado confortavelmente entre o indicador e o polegar no meio da mesa. O que é isso? Perguntou Kim, observando a substância rosa avermelhada lá dentro. Ele estava prestes a fazer uma piada quando notou a expressão séria nos olhos geralmente sorridentes de Dumbledore. O que é isso? Este é o composto usado como catalisador na proteção que cercava o cálice de fogo no salão principal. No momento em que as palavras saíram das palavras de Dumbledore, a oclumência de Kim entrou em ação enquanto ele controlava manualmente, mas ele se chutou na cabeça enquanto, por uma fração de segundo, toda a emoção se esvaía de seu rosto. Você se lembra disso, certo? Conversamos sobre isso naquele ano, quando eu estava tentando encontrar o conjurador. Não consegui encontrá-los naquela época, mas finalmente os encontrei agora. Que encarou Dumbledore em silêncio. Ele havia se tornado excessivamente cauteloso por um instante, mas, ao pensar nisso, se acalmou. O torneio tribruxo havia acontecido há muito tempo, e não era como se ele tivesse feito algo errado. Se proteger seus amigos era errado, então ele não teria problema em pagar por essa violação. Ah, quem é? Eles ainda estão em Hogwarts. Seria impressionante se estivessem. Dumbledore olhou profundamente nos olhos de Kim enquanto continuava. Eu estava na reunião com o ministro da magia. Estávamos discutindo as últimas novidades do Vigilante Invisível. O coração de Kim deu um pulo. E ele havia enviado ao ministério uma mensagem na forma de luz e magia de ilusão, conjurada em um pequeno objeto cilíndrico preto e robusto. E imagine minha surpresa quando, por acaso, tentei comparar as assinaturas mágicas daquilo e disto. Ele apontou para o frasco. Elas eram uma combinação quase perfeita. O Vigilante Invisível era a pessoa que eu estava procurando todos esses anos. Dumbledore se inclinou para a frente, e a loja ficou estranhamente silenciosa. Era como se o ruído ambiente tivesse sido sugado, deixando um vácuo sonoro. Não finja que não faz ideia. Eu já havia confirmado há muito tempo que esse pó de giz era seu. Não havia motivo para eu mencionar isso. Mas testei as duas coisas em busca de alguma intuição remota que eu não imaginava ser verdadeira, e para minha surpresa, elas coincidiram. Eu descobri a identidade oculta do Vigilante Invisível. Era você o tempo todo. Você que o Ash é o Vigilante Invisível, que estudou o rosto de Dumbledore por um momento antes de se endireitar, e toda a emoção fabricada desapareceu de seu rosto. O velho diretor já havia se decidido, e não importava o que Kim dissesse, isso não o faria mudar de ideia, então por que se dar ao trabalho de fingir? Assinaturas mágicas não podem ser usadas no tribunal devido aos problemas de falta de confiabilidade associados ao método, disse Kim em tom neutro. Assinaturas mágicas foram usadas ativamente pelo DMLE para reduzir a lista de suspeitos e concentrar seus esforços na direção certa, mas as descobertas não puderam ser usadas diante de um juiz, e de um júri da Suprema Corte. Lembre-se com quem está falando, Sr. West. O tom firme de Dumbledore adquiriu um tom conciso. Eu não cometo erros. Principalmente quando se trata disso. O senhor não pode provar que fui eu, professor. Ninguém pode.
Dumbledore recostou-se na cadeira, olhando para Kim com olhos ainda inacreditáveis. Como eu não pude ver isso antes? Havia alguns sinais aqui e ali. A magia avançada da água naquele ano no Grande Lago e a propensão do Vigilante Invisível para usar magia de gelo e o uso agressivo da magia da água no Ministério contra Voldemort poderiam ter sido comparados, e você demonstrou proficiência em magia da água durante a segunda tarefa. As palavras de Dumbledore deixaram um gosto amargo na boca de Kim. Na situação intensa de enfrentar Voldemort, ele havia liberado suas habilidades mágicas com água em público, sob o disfarce do Vigilante Invisível. Eu sabia que aquele dia no Grande Lago viria para me morder as costas, pensou Kim. Dumbledore, alheio aos pensamentos de Kim, apontou para as próprias mãos. Ninguém jamais viu o Vigilante Invisível usar uma varinha. O mestre de magia e até eu pensamos que ele estava usando alguma outra forma de foco, mas descobri que ele não estava usando nenhuma. Você demonstrou lampejos de magia sem varinha em Hogwarts, especialmente perto do fim, e depois de Hogwarts, ouvi dizer que você havia descansado sua varinha. Achei que você estava crescendo esplendidamente à medida que envelhecia e ganhava mais experiência. Nunca imaginei que você estivesse se segurando desde sabe-se lá quando. O diretor de Hogwarts, aquele que derrotaram Lorde das Trevas e foram um espinho para o segundo, parecia cansado enquanto encarava Kim incrédulo. O ataque dos Novelus-Acionites em Hogsmeade em 1993, foi lá que você fez sua aparição pública. Você tinha 14 anos naquele ano. Um garoto de 14 anos que jogava adultos contra paredes e os esfaqueava com estacas de gelo. Essa foi sua primeira empreitada, ou você começou antes disso com algum incidente que o mestre de magia não lhe atribuiu? Enquanto Dumbledore tentava entender o fato de que o Vigilante Invisível poderia ter começado como um garoto de 14 anos atrás de uma máscara. Kim pensava com a mente a mil. O que ele faria agora? Um dos homens mais influentes do país estava convencido de que ele era o Vigilante Invisível. O que é isso, professor? Kim balançou a cabeça. Por que você está tentando se conectar com pessoas sem parentesco? Como eu poderia ser o Vigilante Invisível? Eu nem estava no país durante o ataque do Lorde das Trevas ao Ministério. Eu estava nos Estados Unidos quando tudo isso aconteceu. Há muitas provas em registros governamentais, e houve pessoas que me viram lá. Caso você esteja pensando em ir para o Departamento de Educação Especial com essa sua teoria ridícula. Você tem razão, eu não vou contar isso aos aurores. Dumbledore balançou a cabeça. O senhor tem muita sorte de ter nascido na família em que nasceu o Sr. West. O senhor tem acesso a coisas com as quais as pessoas só podem sonhar. O senhor tem razão. Não tenho como provar legalmente que o senhor é o Vigilante Invisível. Mesmo que pudesse, seu avô o impediria de enfrentar qualquer acusação. Havia algo com que Kim finalmente podia concordar. Se a situação ficasse crítica e sua identidade fosse finalmente revelada, seu avô garantiria que ele não fosse mandado para Azkaban por seus atos. O Ministério poderia persegui-lo ativamente por seus crimes, mas ele jamais seria julgado se George West tivesse alguma influência, e George West geralmente tinha influência em tudo. E por isso não me sinto culpado por usar essas informações para meus próprios propósitos. O que? Vou até seu avô e lhe contarei tudo isso. Contarei a ele minhas descobertas, minha teoria, e mostrarei a ele sua reação hoje para convencê-lo de que você é o Vigilante Invisível. Espere. Vou então apresentar uma proposta. Ele me dará todo o apoio necessário para a guerra contra Voldemort em troca de eu manter silêncio sobre a verdade. Escute aqui. George entenderá a gravidade da situação. Ele saberá o que essa informação vinda da minha boca pode fazer. Ele por conta própria. Se lembrará do que a atual liderança do DMLE pensa sobre o Vigilante Invisível e da mudança de postura do Ministério em relação ao criminoso procurado. E para garantir que a vida do neto não seja manchada por uma mancha tão sombria, ele cooperará comigo e providenciará. Dumbledore. Kim rugiu enquanto batia com a lateral do punho na pequena mesa. A pequena casa de chá tremeu como se um terremoto estivesse sacudindo os tijolos do prédio. O baixinho lojista no balcão levantou-se com a varinha em punho, mas Dumbledore fez sinal para que ele se aproximasse para garantir que tudo estava bem. Não insista, Dumbledore. Kim o encarou. Se tem uma coisa que eu não gosto, é que alguém tente se aproveitar das pessoas próximas a mim. Dumbledore levantou-se calmamente da cadeira e olhou para Kim. Você foi abençoado com uma prosperidade que muitos nem sonhariam em imaginar. Então eu digo que é hora de pagar. Seu rosto tornou-se amargo enquanto ele continuava. Você é um assassino, Sr. West. Tão jovem, mas com sangue nas mãos. Você não deveria ter passado por isso, e por isso peço desculpas profusas. Mas preciso da ajuda do seu avô para impedir que isso aconteça. E esta é a maneira mais rápida de conseguir isso. Ah, não me venha com essa, zombou Kim. Você tem bastante sangue nas mãos, Dumbledore. Não tente embrulhar tudo isso num embrulho bonito e me fazer sentir culpado com todas essas dicas emocionais que você acabou de me dar. Dumbledore deu um sorriso amargo. Assentiu profundamente. Eu sei, Sr. West. Estou bem ciente disso, e olhou para as mãos com um breve olhar assombrado. Ele não disse mais nenhuma palavra e se virou para ir embora. E se eu mesmo contar a ele? Perguntou Kim imediatamente. Dumbledore parou, virou a cabeça e balançou a cabeça. Não vai fazer diferença. Peço desculpas por fazer isso. Eu nunca teria feito isso se não fosse pelas circunstâncias atuais. É tudo para o bem maior. Kim queria dizer muito ao ouvir isso, mas Dumbledore continuou a se afastar, e as palavras morreram em sua boca enquanto outros pensamentos ganharam mais prioridade. Ele olhou fixamente para onde Dumbledore havia colocado o frasco de giz que ele havia levado. Ele tinha que fazer planos. E ele tinha que fazê-las rápido. Capítulo 379. Que andava de um lado para o outro em seu quarto, com uma profunda preocupação ecoando a cada passo.
Parecia que seus joelhos tinham sido injetados com chumbo e sua saliva havia sido substituída por algo muito mais viscoso. Seu corpo estava quente, algo que costumava acontecer quando seu cérebro funcionava sob extrema pressão e em situações desconfortáveis. Dumbledore sabia sua identidade como vigilante invisível. Merda, merda, merda. Era um problema enorme. No momento em que seu avô descobrisse que ele estava caçando terroristas disfarçado, toda a sua liberdade lhe seria tirada. George, chefe da família West, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para restringir os movimentos de Kim, não importava que Kim já fosse maior de idade. George faria tudo o que pudesse para garantir que Kim não tivesse espaço para respirar. Porque perdia o controle. O encontro com Dumbledore era uma armadilha na qual ele caíra de bom grado, sem um pingo de persuasão. Se Dumbledore tivesse ido diretamente até George, embora isso tivesse deixado Kim desnorteado, ele poderia ter se livrado dela com um papo furado. E mesmo que George não acreditasse nele e colocasse pessoas ao seu redor, ele poderia tê-las espancado. Mas Dumbledore sacrificou essa vantagem para ganhar outra, em troca de informar Kim que iria até George. Ele havia obtido a reação de Kim, e ele deu exatamente a reação que Dumbledore queria. Ele havia praticado oclumência e não conseguirá disfarçar a emoção no rosto. Essa única falha fizera parecer que Kim estava se escondendo. Ou ele era o vigilante invisível, ou sabia quem era o vigilante da invisibilidade. Este último fora eliminado do jogo porque Dumbledore conseguiu provar que Kim era o vigilante invisível, quando se tratava de magia. Dumbledore era uma autoridade em quem muitas pessoas acreditavam, e George West estava entre essas pessoas. Havia tantas camadas de acusações contra Kim que mesmo que ele mentisse, George não acreditaria nele de cara. Confie, mas não cegamente, era um dos lemas favoritos de George West, e quando estava em dúvida, ele próprio investigava. E as coisas tendiam a parecer suspeitas com o tempo, e George não precisava de provas admissíveis por lei para formar suas conclusões. Mesmo antes de tudo isso, que não conseguia mentir para o avô. Caso ele mentisse e George acreditasse, e depois descobrisse que ele era de fato o vigilante invisível o tempo todo, isso destruiria a confiança entre avô e neto. Com rachaduras e danos se espalhando para o outro relacionamento também. Ele conseguiria impedir o encontro entre Dumbledore e George? Não conseguiria. Impedir Dumbledore fisicamente, magicamente não funcionaria. E ele não conseguia imaginar outra maneira de impedir qualquer um dos dois. Dumbledore queria os benefícios que os recursos de West poderiam lhe proporcionar, e George gostaria de conhecer Dumbledore para evitar que a notícia se espalhasse. Lutar contra Dumbledore? Poderia terminar mal ou causar alvoroço suficiente para atrair olhares indesejados. As chances de uma vitória segura não eram altas o suficiente para que ele seguisse o caminho que poderia sair pela culatra. A questão que restava era se ele deveria ser o responsável por dar a notícia a George ou se deveria deixar Dumbledore fazer isso. George estava fora do país por alguns dias, o que significava que Dumbledore não encontraria George até então. Não tenho certeza. Dumbledore poderia viajar para o exterior só para ter uma conversa mais rápida. Fazia sentido, já que George estaria fora de seu lugar de conforto e seria mais sensível às exigências de Dumbledore. Kim suspirou. A razão pela qual ele sequer cogitava deixar Dumbledore dar a notícia era que poderia chegar a esse ponto. Ele precisava de um tempo essencial para tomar algumas decisões, porque acontecesse o que acontecesse, as coisas iriam piorar para ele de várias maneiras, e ele precisava se preparar para enfrentar o que viria. Kim sentou-se na beira da cama, com os olhos pesados de pensamentos e contemplação. O sol no céu seguia seu curso enquanto as sombras no quarto se moviam lentamente. Passada 1 hora desde que ficara imóvel e silencioso, Kim se levantou da cama, foi até o closet e depois de um tempo, saiu vestido para sair, com a mala na mão. Polly, a elfa doméstica West, entrou na sala. Seus olhos arregalados se voltaram para a mala de Kim e depois para suas roupas antes de encará-lo. Não houve perguntas, mas Kim sabia o que ela queria perguntar. Vou passar um tempo na casa de um amigo, disse Kim, inventando outra mentira para contar à família. Volto em alguns dias, mas se alguém da família perguntar, estou na casa de Marcus Belby. A senhora Rosey já tem o endereço e os dados do Magifax dele. Quando voltarem para casa, por favor, informem que foi uma decisão de última hora. Não havia ninguém em casa, o que era o momento perfeito para ir embora. Kim se despediu da desavisada Polly, que não sabia o que se passava lá dentro. Talvez aquela fosse uma das últimas vezes em que ela conseguiria ir até Kim com um único pensamento. Quebra de cena. Kim olhou fixamente para o prédio à sua frente. Era um prédio totalmente oposto ao de Gringotts. O pensamento lhe penetrou na mente exatamente como o havia feito da última vez que o vira. Um preto avassalador, sem um pingo de poeira que marcasse uma superfície tão polida que era possível ver seu reflexo. Ele caminhou até as portas de vidro do estabelecimento com os olhos fixos no nome escrito em ouro no alto. Monólito. O símbolo do terror e da tranquilidade. A política do banco, não nos roube, e manteremos seu dinheiro seguro, protegido e crescendo. O Monolith era um banco privado clássico que atendia clientes abastados com riqueza abundante como West, e lhes oferecia facilidades como serviços bancários essenciais, corretagem, consultoria tributária limitada, serviços de concierge, gestão de ativos discricionários e uma vasta gama de gestão de patrimônio. Eles eram famosos por suas promessas de sigilo. Uma vez que o dinheiro entra no Monolith, é difícil para alguém de fora obter informações sobre quem detém o que e quanto. Eles prometem que suas finanças serão mantidas sob sigilo absoluto. É claro, eles não ajudarão você a infringir a lei e burlar a lei, claro, mas não a infringir a lei.
E como eles atendem apenas clientes com altos ativos que têm estabilidade financeira sólida, isso garante que o Monolith não vá à falência, tornando extremamente seguro para eles manter os ativos das pessoas. Ele criou uma chave de portal do local que já tinha visto e acionou para viajar para Basileia, na Suíça, onde o banco que administrava seu dinheiro mágico estava armazenado com segurança. O saguão tinha apenas uma mesa de recepção, e de alguma forma, não parecia desolado, apesar da ausência de outros móveis. Atrás da longa mesa de mármore branco estampado, estavam sentadas 3 mulheres no auge da beleza, vestidas com trajes idênticos. Ao se aproximar delas, a mulher do meio ergueu os olhos do trabalho. Havia um breve torpor em seus olhos antes que a clareza os iluminasse. Bem-vindo, Sr. West, ela fez uma leve reverência. Não o esperávamos hoje, no entanto, estamos na Monolith e felizes por sua visita. Obrigada, a Mariel Kim cumprimentou a recepcionista e olhou para suas irmãs idênticas, Cheryl e Daffodil. Isso não mudará muito desde sua última visita ao banco. O que o traz aqui hoje, Sr. West? Perguntou a Mariel educadamente. Gostaria de conhecer Gair. O Sr. Gair pode não poder encontrá-lo hoje, Sr. West, ela parecia preocupada. Ele só atende clientes com hora marcada para poder planejar o dia dele. Ele pode não estar disposto a encontrá-lo agora. Diga a ele que é urgente, disse Kim simplesmente. A Mariel voltou-se para sua estação de trabalho e suas mãos se moveram atrás da mesa grossa. Kim não conseguia entender o que ela estava fazendo, mas sentia alguma magia sendo operada. Enquanto isso, Kim se virou para os pequenos gremlins de pedra empoleirados nas paredes e no teto ao redor da enorme sala. Observou enquanto um dos olhos dos gremlins o seguia como uma câmera de segurança. Ele encarou os gremlins de pedra atentamente e manteve o olhar em um deles. Depois de um minuto, a Mariel se virou para Kim com um lindo sorriso. O Sr. Gair irá recebê-lo, Sr. West. Ele estará disponível na próxima hora e pediu que você o aguardasse em sua sala de estar particular, que ele usa para entreter seus convidados. Eles entraram na parte interna do banco por uma entrada na parede interna do saguão e entraram em uma sala com uma dúzia de portas. Entraram na porta com o número 4 em algarismos romanos gravado acima. O número 4 era conhecido como Portão Oeste, pois por ali se chegava a parte do banco que administrava a Fortuna West. Caminharam por alguns corredores, passando por muitas portas e se deparando com algumas pessoas que trocavam gentilezas com a Mariel, que não parecia gostar muito da maioria delas. Depois de saírem dos corredores, o interior mudou para um design renascentista clássico, bem diferente do resto do banco. Logo chegaram a um par de portas de madeira escura. Uma mulher pálida estava sentada do lado de fora da porta, atrás de uma mesa. Ela usava óculos circulares de aro fino, com cachos castanhos bagunçados escorrendo pelos ombros. Kim cumprimentou a mulher prontamente. Skik, quanto tempo? Espero que você esteja bem. Skik encarou Kim com seus olhos meio atordoados. Por um momento eles apenas o encararam antes que os olhos de Skik recuperassem o foco. Ela se levantou, assumiu o lugar de Mariel e o levou até uma sala de estar ornamentada para esperar. Como vai, Skik? Como é a vida de um saco de sangue vivo? Perguntou Kim calmamente. Foi proveitoso. Como está sua saúde? Espero que não haja complicações nesse aspecto. Minha saúde está ótima, obrigada. Meu corpo se adaptou a isso. Kim fez mais algumas perguntas, mas as respostas foram todas curtas e concisas, então, depois de um tempo, parou de perguntar e fechou os olhos, aguardando, repassando suas memórias. Cerca de uma hora depois, ele foi despertado de sua travessia de memórias e disse que Gair estava pronto para encontrá-lo. Skik abriu um dos painéis das portas duplas com todo o corpo. Por favor, entre e gesticulou para ele, que entrou no escritório decorado sem que Skik o acompanhasse. Uma parede coberta de estantes com obras de arte emolduradas nas outras, uma área de estar ao redor de uma mesa em uma parte da sala, armários de madeira com vidros. E a parte mais chamativa da sala eram as cabeças de animais penduradas nas paredes superiores. Leão, tigre, lobo, alce, entre outros animais não mágicos. Mas também havia as espécies mágicas, e essa coleção era impressionante de todos os ângulos, uma esfinge egípcia, um dragão dente de víbora peruano, um dragão de fogo sul-americano, um grifo de penas brancas e a lista continuava. Sentado no centro do escritório estava um homem em sua melhor forma, vestido com uma camisa branca simples e calças pretas, recostado em sua cadeira atrás de uma mesa de 4 pernas simples, porém ornamentada. Kim West, disse o vampiro ancião com sua voz grave. Por que você está aqui sem nenhum aviso prévio? Os olhos vermelhos sangue encaravam Kim como se tentassem desvendar todos os seus segredos. Capítulo 380. Kim e Gair sentaram-se um em frente ao outro no escritório deste último. Não gosto de conhecer pessoas sem hora marcada, Kim West. Se você não sabia antes, saiba agora, disse Gair. O vampiro ancião estava como Kim se lembrava da última vez. Ainda parecia preguiçoso e parecia estar prestes a dormir, mas havia um lampejo de irritação nos olhos vermelhos. Mesmo que seja seu avô, eu ficaria ofendido se ele viesse aqui sem avisar. Gair suspirou, e se havia um lugar onde um suspiro pareceria natural, era nele. Mas agora que você está aqui, me diga por que veio. Não posso mandar alguém para tão longe. Que não estava a fim de trocar gracejos com Gair, então foi direto ao ponto. Preciso sacar alguns fundos da minha conta aqui. Espero que você tenha mantido parte da minha riqueza em reserva líquida. Excluindo seu fundo de emergência, fiquei com 1% do ouro que você me alocou inicialmente. 1%. Kim franziu a testa. Era menos do que ele imaginava. De acordo com o último relatório que li, a cunhagem ainda estava em 5%, disse Kim. Você não está acompanhando os relatórios, Gair olhou de soslaio. A riqueza de Kim era investida em um amplo portfólio,
Tudo era administrado por 3 empresas: The Broker, que administrava seus investimentos não mágicos; o West's Basel Office, que lidava com uma grande parte da riqueza de toda a família West, e o Banco Monolith, que fornecia serviços financeiros aos Wests, que havia dividido seu patrimônio entre as 3 empresas para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Além disso, cada uma delas tinha habilidades e ideologias diferentes em relação a investimentos, o que lhe daria ganhos ou perdas em diversas áreas. Das 3, ele havia pedido apenas a Monolith e a Gair que mantivessem reservas em dinheiro, com as outras 2 mantendo todas as reservas vinculadas a investimentos. Ele recebia relatórios auditados mensais, trimestrais e anuais sobre a saúde de seu patrimônio, mas, infelizmente, sem culpa de ninguém, que não teve tempo de ler os relatórios recentes. Admito que não tenho acompanhado, suspirou Kim. 5% de 1/3 de sua riqueza mal teriam ajudado a cumprir o que planejava, mas 1% não era algo com que ele se sentisse desconfortável. 1% não é bem menos? Perguntou. Gair suspirou, incluindo o fundo fiduciário feito para você pelo seu avô. 1% do que eu tinha era mais do que suficiente até mesmo para as despesas exorbitantes que você tem. Sabe, eu ouvi falar de muitos rapazes jovens que gastam de tudo sem se importar, mas mesmo entre eles, você está perto do topo. Kim franziu os lábios. Ele gastava muito dinheiro todo mês em pesquisa e desenvolvimento. Magia era um recurso gratuito que exigia apenas refeições regulares e um bom sono diário para se regenerar, mas progredir na magia não era barato. No nível dele, eram necessários muitos recursos para chegar ao próximo nível. Quero aquele 1% e o fundo de emergência, Kim perguntou a Gair. Ainda lá dentro, ele sentia que os fundos não seriam suficientes. A situação ainda estava contida, então ele poderia ir ao escritório de Basileia e pedir que liquidassem alguns fundos, mas isso levaria um tempo que ele não tinha e, no momento em que a situação se agravasse, as portas do escritório de Basileia seriam fechadas para ele. Vou ter que lidar com isso por enquanto, pensou Kim. Isso significava que ele teria que ir à corretora em algum momento para liquidar sua carteira lá, ao contrário do escritório de Basileia. A corretora era seu contato pessoal. Por que você quer tanto dinheiro? Gair pegou uma folha de papel e um tinteiro. Você está planejando comprar algo grande? Em vez de responder à pergunta, Kim fez a sua própria Gair. Você é empregado exclusivamente do meu avô, ou eu também estou te pagando? Gair desenroscou o tinteiro e curvou o dedo para cima, fazendo a tinta vermelha flutuar para fora. Kim pescou ao ver a tinta escorrer para o papel e começou a formar palavras. Vampiros eram criaturas mágicas, mas não deveriam usá-las daquele jeito. Então Kim percebeu. Você usa sangue na tinta, disse ele, com surpresa evidente no rosto. Ele usou magia de sangue para confirmar sua teoria. Sim, disse Gair com indiferença enquanto o sangue imprimia palavras no papel como uma impressora. É do Skik? Sangue humano não é adequado para tintas. Esta é uma mistura de tintas de diferentes animais e criaturas, feita sob medida por um bom amigo meu, Risse. Outro vampiro? Claro, só um vampiro pode entender sangue tão bem. Nunca vi uma tinta tão boa. Com ou sem magia, Gair passou a mão, e a folha de papel deslizou para o trilho. Mas então uma nova folha deslizou à sua frente. O maxilar de Kim se soltou. Ele pensara que a primeira folha se movera por causa da tinta de sangue, mas parecia que até as próprias folhas tinham sangue. Kim olhou ao redor da sala, imaginando que mais ali estava impregnado de sangue ou magia de sangue. Sou funcionário da empresa da família West, seu avô, sua irmã, e você, respondeu Gair sem olhar para cima. O que? A resposta à sua pergunta anterior. Eu trato empresas e pessoas como entidades separadas. Cuido das contas comerciais, mas também cuido das contas pessoais de George, Lia, Elliot e Rosey. Elliot e a senhora Rosey também? Elas se qualificam como clientes do Monolith? O banco só aceitava clientes que atendessem aos seus padrões de riqueza. Elliot Dalton e Rosey Vivian são extremamente ricos. Anos trabalhando com seu avô têm seus benefícios. Ambos são investidores prolíficos e investiram em várias empresas. Eles podem não ganhar tanto quanto você, mas o portfólio deles não é nada desprezível. Especialmente Elliot Dalton, a maioria dos negócios dele complementa algum braço da West. Então, quando essa subsidiária crescesse, os negócios de Elliot também cresceriam. Isso surpreendeu Kim. Mas agora não era hora de falar mais sobre a situação. Você compartilharia minhas informações com meu avô? Por que eu faria isso? Perguntou Gair, ainda escrevendo documentos. Não tenho o hábito de discutir informações de clientes com outras pessoas. Mesmo que seja George West que usou o nome completo. Mesmo que seja George West. Ele pode causar problemas para você. Estou bem ciente. Ele é um cliente grande o suficiente para que, se ele perguntar, o conselho me expulse. Mesmo que eu tenha uma ação no banco. Por que você está perguntando? Ele virá me procurar em alguns dias. Por quê? Você está fugindo de casa? Como que não respondeu, Gair ergueu os olhos. Sério, você está velho demais para fugir de casa. Você não é adulto agora, meu Deus, por que faria isso? Algumas coisas, não se preocupe, Kim dispensou. O avô virá procurar, e quando vier, não diga nada a ele. Ele vai pedir os registros de todas as compras que fiz através da minha conta aqui, mas eu não quero que você dê nada a ele. Entendi. Isso vai causar problemas para você. Gair fechou o tinteiro e recostou-se na cadeira, como se estivesse sentado numa cadeira de balanço perto da lareira. Estou neste trabalho há sei lá quanto tempo e ganhei um bom dinheiro com isso, mais do que posso gastar neste século, mesmo com tudo que gasto. O homem pálido parecia apático enquanto dizia cada palavra. A única razão pela qual faço este trabalho é porque sou bom nele. Não me importa se George me demitir. Sou sócio do banco. Mesmo que me expulsem, o dinheiro continuará entrando. Vou procurar algo divertido, embora eu vá ficar decepcionado com George. E sinceramente não acho que ele vá me demitir. Um homem deve ter integridade. E eu protegendo meu cliente demonstra isso, Gair deu de ombros.
Fuja o quanto quiser, Kim West. Vou manter minha língua fechada. Seus segredos ficarão seguros comigo. Gair tocou uma campainha e Skik entrou. Ele lhe entregou os papéis e ela os levou embora. Kim observou Gair atentamente. Agradeceu ao homem, mas por dentro, tudo o que conseguia pensar era o que seria daquela idade. O vampiro era o homem mais velho que Kim já conhecera. E isso o deixava curioso ao pensar em como a vida mudava depois de se dedicar a um único trabalho por mais tempo do que a maioria das pessoas vive. Talvez o Sr. Alan saiba, deve ter havido alguém que viveu tanto tempo. Um pensamento perdido passou por sua mente e o fez sorrir amargamente. Ter pensamentos sobre magia em tais situações lhe mostrou algo sobre prioridades. Obrigado, Sr. Gair. Agora que tinha o dinheiro, ele tinha outros preparativos a fazer. Quebra de cena. Que havia voltado para casa no dia seguinte e estava passando pela sala de estar em direção ao seu quarto quando ouviu seu nome ser chamado. Ele se virou e entrou na sala, encontrando George sentado sozinho, segurando uma bebida na mão. O quarto estava fracamente iluminado por um abajur de mesa e pelo suave luar que entrava pelas janelas. Já é tarde, avô. Você não deveria estar bebendo tão tarde da noite, disse Kim, sentando-se à sua frente. Era estranho para ele ver George beber em qualquer lugar fora de sua adega, aquele lugar especialmente construído para desfrutar de uma bebida. Construído para George West desfrutar de uma bebida em paz. Ouvi dizer que você estava na casa do Marcos, disse George. Como está o rapaz? Ele vai começar o treinamento na semana que vem. Ele me contou, disse Kim, já sabia disso há algum tempo. Ainda estou planejando aquela viagem com ele. Precisa acontecer antes de eu começar meu aprendizado e o Ed começar a carreira de verdade. Então quero que ele tenha um bom tempo livre. Converse com Elliot, disse George. Eu vou. Kim observou George, e seu avô parecia distraído e parecia ter bebido um pouco demais. Você está bem, avô? Estou bem, meu filho, disse George, tomando outro gole do copo. Kim se levantou e foi até George para pegar o copo. Você devia parar de beber. Já está tarde, vá dormir. George se levantou e parecia que ia cambalear. Então Kim o apoiou, mas ele levantou a mão para dizer que estava bem. George deu um tapinha no ombro de Kim antes de ir embora. Kim limpou o quarto antes de sair e encontrar a senhora Rosey parada na porta. Você sabe por que ele era assim? Ele perguntou. É o dia em que ele a perdeu, o aniversário de morte da sua avó. Você estava em Hogwarts nesta época do ano, então não saberia, disse a senhora Rosey. Ela levou a mão à bochecha de Kim e a acariciou delicadamente. Ele já perdeu demais, minha querida. Você e Lia são tudo o que lhe resta. Trate-o bem. Kim assentiu. Ela sorriu e foi embora em direção à escuridão. Sinto muito, ele murmurou sozinho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.